Só aguardando aqui para confirmar se está online. Ok, eu acho que já está online sim. Com certeza. Boa noite, meus irmãos e irmãs de Urântia. Estamos ao vivo com mais uma live. Acredito que seja uma live especial, muito pedida até. Não com tanta especialidade, mas para poder pontuar algumas coisas que nós já temos de dúvida há muito tempo. Vou esperar aí chegar mais o pessoal. Micael Cel, boa noite, meu amado. Seja bem-vindo, meu querido, para mais uma live nossa aqui. Já chegou o mosquito também aqui, saliente. Vamos esperar mais o pessoal chegar aí, ô Micael, porque essa live vai esquentar. O negócio vai ficar meio brabo. O pessoal vai ficar meio bolado comigo, vão querer arrancar meu couro. Mas, será que o livro de Urântia fala sobre homossexualismo? Será que o livro de Urântia apoia? Será que o livro de Urântia abomina o homossexualismo? Vamos saber daqui a pouquinho. Que tem passagem lá que dá a entender, tem. Vamos ver. Deixa eu ver quem mais está aqui online. Você já tem mais um... E aí, como é que tá? Como é que tá a vida, meu amigo? Tudo na paz? Graças a Deus? Amém, né? Eu não sei se você já viu, Micael. Nós temos aqui agora, aqui embaixo, ó, tá vendo? Eu não estou colocando mais as lives diretamente no canal LR Malvória. Eu criei uma... Enquanto mais pessoas sabem no... Sim, enquanto mais pessoas souberem no... Isso aí. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando essas lives agora, essas lives que nós estamos fazendo aqui, quando termina a live, eu pego ela e coloco nesse canal que está aqui embaixo, ó, live sobre o livro de Urântia. Entendeu? Então, se você quiser depois reassistir essas lives, basta se inscrever nesse canal aqui, que mais lá pra frente você só clicar lá e ver as lives que vão estar online. Ok, meu amado? Isso aí, né? Temos que trabalhar. Temos que trabalhar porque senão a máquina não flui, né? Mas eu também queria deixar aqui algum recado, uns recadinhos aqui pro pessoal. Daqui a pouco vão chegando, vão assistindo, vão voltando para poder não assistir online, vão voltando. Então vamos deixar tudo registrado direitinho aqui. Como vocês sabem, né, eu estou agora com o plano de ir para o Panamá. Conseguimos vender nossa casa finalmente, como eu já avisei, e vamos agora partir para o Panamá. E nesse período que eu vou estar em trâmite de viagem, documentação e tudo mais, eu vou ficar sem fazer os vídeos diários, aqueles vídeos Namá. Boa noite, Namá! Seja bem-vinda, minha querida. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Estou aqui passando alguns informes. Eu acho que o tema é bem caro para você, né? Você vai gostar, que você foi uma das que pediu, e eu encontrei algumas coisas no livro de Urântia interessantes para a gente poder debater. Algumas coisas não. Uma coisa que eu peguei em especial que ficou mais explícito. Mas a gente depois vai debater com o tempo. Estou dando aqui uns recadinhos aqui para poder ficar registrado. Então, como eu estava dizendo, eu vou passar essas 3 ou 4 ou 5 semanas, um mês e meio, sem fazer os vídeos diários, aqueles 4 diários, falando sobre Deus, falando sobre o nosso universo, a criação do nosso planeta e também sobre a vida de Jesus Cristo. Os vídeos sobre a série Lúcifer vão continuar normalmente aos domingos, e as lives eu vou tentar fazer via telefone, porque eu devo estar lá no Panamá, que eu vou lá na frente poder agilizar a documentação, agilizar aluguel de casa, para quando voltar e levar todo mundo direto para nossa casinha lá, para poder já começar a ver escola para as crianças também, e já começar a vida em definitivo, ok? Então, é só esse aviso aí. Sabe sim, André, eles já fizeram já 1 ano e meio de curso, um curso de básico e incentivo, sem contar também, né, que eu aqui em casa não bastava só curso não, eles tinham ali algumas horas por dia também para poder fazer treinos pela internet, treinos pela televisão. Eu baixei lá aqueles cursos online, então eu criei um vídeo que era ali, sei lá, acho que é uns 7 horas de vídeo, e todo dia eles assistiam 2, 3 horas de vídeo, para poder ficar bem maçante o espanhol para eles. Eles sabem falar, não vou dizer que sabem falar fluente, né? Mas quando vão ficar lá naquela prática cotidiana, diária, vão pegar e vão tirar direito tranquilamente.
Você pode mandar o link do seu novo canal. Posso sim, bem lembrado, Micael. Deixa eu botar aqui. Muito bem lembrado mesmo. Deixa eu separei aqui. Pronto. Tá aí, tá, Micael? Namá dizendo. Deixa eu botar aqui, diminuir um pouquinho para poder pegar. Isso. Você não está com medo, país novo e tal, como vai ser, como vai se dar o seu sustento, vão ter visto definitivo. Então, Namá, medo, graças ao Pai, eu não tenho. Eu não tenho medo de nada, porque antes de eu tomar alguma atitude, eu penso muito bem, calculo milimetricamente todos os passos. Eu praticamente já conheço a geografia do Panamá inteira, de tanto que eu procurei o local lá, estudei a política. Você sabe muito bem que eu me interesso muito pela política de um país. Então, isso foi um ponto facultativo, um ponto definitivo para que a gente pudesse ir para o Panamá. E em relação a sustento, eu sou militar reformado. Então, eu tenho meu sustento já em definitivo, porque eu tenho uma deficiência física, que eu tenho uma doença chamada espondilite anquilosante, que vai com o tempo colando todas as vértebras do corpo e ela me incapacita. Então, eu sou reformado pela Marinha, aposentado por invalidez, então eu posso trabalhar aqui tranquilamente, fazer meus canais e me sustentar lá no Panamá tranquilamente, ok? E vamos ver aqui, vão ter visto definitivo? Vamos, com certeza. Se eu não fosse fazer tudo direitinho, corretinho, não teria como ir, porque o Panamá tem parcerias com o Brasil, então quem vai para lá, que tenha uma renda fixa, que vá com uma quantia determinada de valores para poder deixar lá depositado como segurança financeira, pode conseguir o visto tranquilamente definitivo, ok? Bem, deixa eu ver quantas pessoas já tem online aqui para a gente ver se já dá para começar. Já dá para começar à vontade, temos 6 irmãos aqui compartilhando essa missão com a gente. Pessoal, o tema de hoje foi um tema sugerido pela nossa irmã Namá, e é um tema que é um tema muito escorregadio, muito, sabe, as pessoas botam muita fumaça, uma bomba de fumaça no meio, e ficam com receiozinho de falar, mas o livro de Urântia, será que o livro de Urântia realmente fala sobre o homossexualismo? Será que ele desmerece? Será que ele fala que é errado, que é certo? Será que ele toca no assunto homossexual? Mais um inscrito no seu canal. Muito obrigado, Micael. Então, o que acontece? O livro de Urântia, eu vou explicar logo de uma forma bem clara. Ele não tem por que criar polêmicas. O livro de Urântia é um livro informativo. Ele foi criado para poder te explicar o que é o caminho correto a ser seguido. Ele vai falar sobre, vamos supor, tem as cores do arco-íris. Vamos botar um exemplo ali falando dos homossexuais, que o símbolo deles é o arco-íris. Tem as cores do arco-íris. Eles não vão explicar para vocês filosoficamente que o vermelho é derivado disso ou daquilo. Não, ele vai falar vermelho é vermelho, azul é azul, roxo é roxo, verde é verde, amarelo é amarelo, entendeu? Ele não tem meio termo ou subjeções, como por exemplo a Bíblia, né? Nós temos a Bíblia cheia de subjeções, cheia de mistérios, ocultismo e tudo mais, que para mim a Bíblia é o livro mais ocultista que existe no mundo. Impressionante. O pessoal fala que ocultismo no meio evangélico não existe. A Bíblia, para mim, é um livro ocultista, porque fala-se tudo de uma forma bem oculta, bem camuflada, que dá vazão para várias interpretações. Vocês vão entender que o livro de Urântia, ele quando toca num assunto, ele é simples, sucinto e direto. É ponto e acabou. Não tem que ficar mesclando aqui ou tentando adaptar ele, não. Ele fala e ponto final. Então, eu separei um trecho ao qual Jesus Cristo fala. Ele não fala sobre o homossexualismo. Jesus Cristo, tá? Não é qualquer outro ser celestial, não. Eu tô falando do cara, o Pai, o Criador. Ele deixa subentendido ali uma situação que você vai olhar e vai ver que é em relação ao homossexualismo. Avalances? Avatarsis Daime? Salve, Avatarsis!
Seja bem-vindo, meu querido. Prazer ter você aqui conosco. Então, no livro de Urântia, ele tem um trecho ali... Deixa eu botar um pouco para cá. Isso. Ele tem um trecho ali em específico que eu vou colocar para vocês agora no ar, que vocês vão entender. Jesus, não é bem Jesus, né? A explicação ali era sobre homossexualismo. Sem enrolações, bora pro texto. Vou botar aqui em cima na tela. Ó, vocês podem ver aqui, apareceu, tá vendo aqui, ó, o texto. Deixa eu só levantar aqui e colocar lá no ponto exato. Aqui, certo? Oxi. Pronto. Eu coloquei aqui, homossexualismo e o livro de Urântia. Laços homoafetivos. Nós vamos falar primeiro sobre a homossexualidade, né? O homossexualismo no livro de Urântia. Depois, vamos comentar sobre laços homoafetivos. Laços de homem com homem, mulher com mulher. Esses laços homoafetivos que existem, ok? Mas, no primeiro ponto, eu tenho aqui a citar para vocês o seguinte trecho. Deixa eu pular para cá. Isso aqui está na página 1461 do livro de Urântia. Ele conversou com todas as espécies de pessoas em todos os caminhos da vida. Ou, isso aqui falando quando Jesus estava em Roma. O único lugar em Roma que ele não visitou foi o quê? O banho público. Jesus recusou-se a acompanhar os seus amigos aos banhos por causa da promiscuidade sexual ali predominante. Aí nós vamos ver aqui o significado de promiscuidade, para não ter dúvida. Significado de promiscuidade: mistura confusa e desordenada de seres no mesmo ambiente, relações sexuais em que estão envolvidos diversos parceiros, e relacionamento sexual desregrado ou sem regras determinadas. Ok? Voltando aqui agora para nosso diálogo aqui. Muito legal, Leandro. Obrigado pela resposta. Ok, minha querida. Cheguei. Interessante esse tema. Muito interessante, Mira. Seja bem-vindo, meu amado. É um prazer tê-lo aqui novamente. Então, pessoal, vocês observaram que Jesus ele rodou por tudo quanto foi lugar em Roma com os romanos. Só que aí chegou um momento que os romanos queriam levar Jesus para o tal banho. Aqui não tem ninguém inocente, aqui não tem nenhum bebezinho, não tem nenhuma criancinha. Já são 11 horas, se tiver criança assistindo a live, vá dormir, porque aqui não é mais horário para criança estar vendo live. É horário de criança estar na caminha nanando para poder amanhã acordar, assistir televisão, desenhozinho. Agora é hora de adulto conversar. Não tem nenhum bobinho mais aqui não. Vocês sabem muito bem que na história romana a casa de banho era o quê? Casa de sacanagem. A verdade é essa. Nua e crua. Lá rolava de tudo. Principalmente relação homossexual. Principalmente. Então, Jesus, ele fez o quê? O livro de Urântia, ele trata a homossexualidade como uma promiscuidade sexual. Está ali bem claro. O único lugar em Roma que ele não visitou foi o banho público. Jesus recusou-se a acompanhar os seus amigos aos banhos por causa da promiscuidade sexual ali predominante. Quem era gay? Uma pergunta. Seguindo minhas pesquisas, Daniel da Bíblia pode ter sido amante do rei da Babilônia. O que você me diz sobre isso? Casa de banho, na realidade, era um lugar de encontro gay. É isso aí, Misa. O Avalarces, Daime. Fala Daime, que é mais fácil, que seu primeiro nome é muito complicado. Olha, meu brother, eu não posso te informar nada sobre a Bíblia. A live é sobre o livro de Urântia, entendeu? O livro de Urântia, ele fala, como eu disse, o que aconteceu. Ele não dá subjeções. E nem falamos sobre boatos aqui. O livro de Urântia, nós acreditamos que é um livro que ele relata o que aconteceu no nosso planeta. Então, eu posso falar para você sobre o que há no livro de Urântia. Como, por exemplo, aqui, eu falei do homossexualismo, que o livro de Urântia trata casa de banho, da época dos romanos, que era um local de encontro gay, como o Misa bem lembrou, como local de promiscuidade sexual. Entendeu? Agora, se Daniel fosse homossexual, não é comigo. Isso aí não cabe a mim saber.
Ouvi o sorriso de Verônica, pensei que ela não estava aí. Ela não estava, Namá. Não, meu cabelo. Namá, você não vai entender por quê. Você não queira entender por que ela não quer aparecer na live hoje. Não queira entender, Namá. Não queira. São coisas de mulheres. Se ela der pra falar com você, você vai entender. Mas são coisas de mulheres. Beleza, Daime? Então... Ela vai pensar que é TPM. Não é TPM, não. Ela falou que é TPM. Olha, por causa disso, eu picotei meu cabelo. É por causa disso, hein, gente? Tá com vergonhinha de cabelo cortadinho, curtinho. Coisa de vocês, mulheres, né? Ela cortou tudo, aí agora tá com vergonha, o cabelo tá pequenininho. Eu achei lindo, mas ela tá com vergonha. O problema é dela. Então, voltando ao nosso assunto aqui. Daniel, se ele era gay ou não, eu não sei, né? Assiste a novela Babi, a novela aí o Lázaro, o príncipe, como é que é? Lázaro, o Rico e o Lázaro. O Rico e Lázaro, que deve falar sobre esse assunto aí, se ele teve algum caso lá, mas eu acho que também não, eles não gostam de polêmica não, isso é invenção, na minha humilde opinião, né? Mas como a gente tá falando de Bíblia, que a Bíblia, como eu falei, tá subentendido, né? Então, com relação à homossexualidade, o livro de Urântia, ele é taxativo. Aqui eu não passo paninho quente na bundinha de ninguém, principalmente na bundinha colorida, né? Não tem paninho quente. Quem aí do livro de Urântia, e eu sei que tem grupos aí no YouTube, no Facebook, que gostam de passar paninho quente na bunda de homossexual, dizendo que é tudo bonito, tudo maravilhoso, aqui não tem isso, entendeu? Aqui não tem isso, aqui o papo é reto. Uma Mandy, opa, boa noite, queridíssimo, adorei o tema, estou aqui. Seja bem-vindo, Mandy, é um prazer ter você aqui, minha irmã. Fique à vontade, tá? Quiserem deixar alguma pergunta aí, podem deixar as perguntas que depois do tema a gente vai emendar aqui, vai tentar responder alguma coisa para nós aprendermos juntos, ok? Então, ficou bem esclarecido o posicionamento dos reveladores do livro de Urântia. Eles entendem que relacionamento homossexual é promiscuidade sexual. Senão eles falariam o quê? Ih, rapaz, papai chegou. Papai chegou. Micael chegou aí, gente. Tudo bom, mestre? Vamos se comportar. Todo mundo quietinho aí, ninguém fala palavrão, que ó, mestre Micael chegou aí, o chefe patrão chegou. Então, todo mundo se comporta aí, pessoal. Mestre, estamos aqui só debatendo aí um negócio aí, que o senhor mandou pra gente aí, tá? Mas fica à vontade aí, se quiser puxar a orelha, pode puxar a orelha. Valeu, mestre? Então, sobre o grupo, sobre o livro de Urântia, o WhatsApp, você vai fazer... Rapaz, Micael, me perdoem, você, o Misa, eu recebi o e-mail de vocês, eu não abri o e-mail de vocês para poder não esquecer. Foi um corre-corre da nossa semana agora, vocês estão sabendo aí da situação que eu tô, a gente tá para poder se mudar para o Panamá, foi um corre-corre danado, então eu esqueci do grupo, me perdoem, eu esqueci de criar o grupo, mas eu não vou deixar de criar, ok? Até porque nesse período que eu vou estar lá em Urântia... Urântia já tá. Urântia eu já tô, né? Esse período que eu vou estar lá em Panamá, eu vou estar em contato com vocês direto pelo próprio grupo. Mas eu vou ver se eu crio hoje mesmo. Que eu também demorei porque eu estava dando uma atenção especial a dois assuntos. Ao vídeo, do segundo vídeo sobre a história de Lúcifer, né? Lúcifer, a série, que vai sair agora domingo de novo. E tá ficando, ó, show de bola. Quem não assistiu ainda, Lúcifer, a série, clica lá no canal e assiste, porque, pô, eu tô dando um gás naquele negócio, tô dando um empenho, vai tá legal, vocês vão ver. E o segundo, prometo estar melhor ainda, então não percam, ok? E também eu criei esse novo canal aqui, ó, estão vendo aqui, ó, live sobre o livro de Urântia. Todo vídeo de live que nós estamos fazendo, eu não tô deixando no canal principal, ele é Malvória. Por que eu não tô deixando? Porque o vídeo, esse vídeo, por ele ser muito grande, as pessoas assistem um pedacinho hoje, um pedacinho amanhã. E esse negócio de assistir pedacinho em pedacinho acaba derrubando a retenção do canal. E aí o YouTube, ele reconhece que esse canal não dá retenção para ninguém, não segura vídeo, né? Porque ele bota vídeo muito grande, é um fator ali, visualização, quantidade de tempo visualizando e a retenção de grupo. Então se eu boto um vídeo de 2, 3 horas e eu seguro as pessoas 10 minutos, a retenção cai e o canal é jogado para escanteio. Então eu criei esse canal aqui, que é exclusivo para poder colocar as nossas lives lá. É um canal só para live. E aí, se você quiser assistir live,
O canal, o link tá nesse chat aí que vocês estão escrevendo. É só subir um pouquinho mais aí que vocês clicam no link ali e se inscreve lá no canal, ok? Aí vocês vão ver essa live aqui amanhã ou até hoje. Hoje não, que já vai passar daqui a pouco de meia-noite, né? Então amanhã vocês vão estar ali acessando esse vídeo lá e vão poder reassistir a live, ok? Deixa eu ver o que o pessoal está escrevendo aqui. Discurso dos grupos. Deus ama a todos, não importa o sexo. É claro que ama, mas não deixa de ser promiscuidade. É isso aí. Nós vamos chegar nos laços homoafetivos. Eu até agora falei só de como os reveladores tratam a homossexualidade, o ato homossexual. Mas depois nós vamos comentar sobre laços homoafetivos. Por isso que eu escrevi ele para não esquecer. Sei que não tem nada a ver com o assunto, mas tenho uma dúvida. O que o livro de Urântia diz sobre o que é Espírito Santo na verdade? Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, né, meu querido? Vamos segurar as perguntas, depois do tema a gente fala sobre esse assunto. Pegando o mesmo assunto, a promiscuidade causa algum atraso na evolução da personalidade ou da alma? Estou esperando o segundo capítulo de Lúcifer. Gostei demais do primeiro capítulo. Eu também estou ansioso para ver como é que vai sair esse segundo. Eu já fiz a introdução. A introdução ficou, ó, filé. Entendeu? Só a introdução. Porque eu acho que o que vende o vídeo é a introdução. O primeiro minuto vende o vídeo inteiro. Então, se o primeiro minuto tiver uma porcaria, o resto do vídeo vai ser uma porcaria também. Mas aí, continuando o nosso debate aqui sobre o homossexualismo no livro de Urântia. Farofeiro, Urântia ensina como dar bilada. Ô, farofeiro, rapaz, o livro de Urântia, ele tem 3 livros especialmente falando sobre matrimônio, casamento. Não é bilada aleatória, não. É casamento, entendeu? Só vale bilada no casamento. Fora do casamento, não pode. É pecado. Tô brincando, tá? Mas ele fala assim, como que é o relacionamento entre um homem e uma mulher. Tem várias páginas falando sobre isso, entendeu? Então você pode ler porque realmente é muito legal. Você aprende como que é o relacionamento. E aqui nessa live, daqui a pouco mais pra frente, vamos falar um pouquinho sobre isso também. Sobre a relação sexual entre homem e mulher, entendeu? Como que funciona esse laço e tudo mais. Você vai entender muito bem sobre isso aí. Vamos voltar aqui pro nosso texto. Né? Eu falei sobre isso aqui. Agora, aqui, ó, que eu falei com você, o farofeiro. Ó, 3 documentos que falam sobre o matrimônio. Eu coloquei para poder não esquecer e avisar vocês. O livro de Urântia, ele é tão enfático. Alexandre Galzerano. Seja bem-vindo, meu amado. Seja bem-vindo à nossa live aí. Se quiser deixar algum comentário, só deixar aí, valeu? Boa noite, meu querido. Boa noite. Então, ele é tão enfático nos pontos que realmente interessa. Ele vai ali, ele colocou, como eu falei, né, 3 documentos inteiros. Documentos assim, são várias páginas sobre o mesmo assunto. Então ele demorou ali, ele trabalhou de forma apurada, entendeu? De forma bem detalhada, o que é o matrimônio entre homem e mulher. O que é a família, o relacionamento familiar entre homem e mulher, macho e fêmea, como vocês vão ver logo em seguida aqui. Da bilada, nunca ouvi isso. Eu também nunca ouvi, não, né, mas não, até bilada também é meio conhecido também. Nunca foi. Sexo é para a reprodução. Isso é invenção da Igreja Católica. O que ele falou? É pecado fazer sexo antes do casamento? Não, eu creio que não. Depende de como você faça, né? Mas aí pecado é uma coisa que é um tema para o pecado é um tema para um outro hangout, para outra live. Que pecado é uma coisa muito extensa para se explicar, ok? Mas não é não. Aliás, o livro de Urântia fala que é pecado ter relações sexuais antes do casamento com a mulher. Então, esse negócio de pecado é uma coisa que é muito complexa. Não é, eu espirrei, é pecado. Eu pensei em uma outra mulher, é pecado. O pecado vai muito além do que o pessoal interpreta. O problema é que a Bíblia levou as pessoas a um grau de medo tão grande que pensa que... Oi? Que tudo é pecado, entendeu? Esse medo que as pessoas têm. Adore a Deus ou vá para o inferno. Tenha medo de Deus, entendeu? Tudo isso foi uma criação da Bíblia, para ter medo. Qualquer coisa para ter medo. Você tem que amar a Deus não por medo, e sim por quem Ele é, pelo que Ele te ofereceu, que é o dom da vida, entendeu?
Então, esse negócio de pecado a gente vê mais pra frente. Vamos continuar aqui no nosso tema. Aqui nós temos um trecho ao qual o livro de Urântia fala o que seria o relacionamento. Depois nós vamos falar, eu vou dar uma opinião pessoal minha sobre isso aqui, ó. Laço homoafetivo. É diferente de homossexualidade. Vamos com calma, tá? Será que a eu sou homossexual, eu vou pro céu ou vou pro inferno? Vou falar sobre isso daqui a pouco, tá? Se o homossexual vai pro inferno. Porque o medo deles é esse, né? O que a igreja prega é o quê? Se você for homossexual, você vai pro inferno. Será? Vamos ver aqui. Mas antes vamos ver o que o livro de Urântia explica que é o caminho, o fluxo correto da coisa. Aí tem aqui, ó. Quase tudo de valor perdurável na civilização tem as suas raízes na família. O que é a família? A família foi o primeiro grupo pacífico de êxito, o homem e a mulher aprendendo a ajustar os seus antagonismos, e não são poucos, né? O antagonismo homem e mulher, meus amados, para quem é casado aí sabe, antagonismo é complicado. O que é antagonismo? As diferenças, entendeu? É tipo assim, a brigaiada entre um e outro, as diferenças, você acha uma coisa, eu acho outra. É a voz do além perguntando aqui. Eu não sou voz do além, já me viram já. A voz do além perguntando. Sou nada. E ao mesmo tempo ensinando a busca da paz às suas crianças. Aí nós temos aqui um outro trecho. A função do casamento na evolução... Ó, casamento. Entendeu? Nós estamos falando de casamento, que nós temos aí hoje muitos homossexuais querendo casar. Casamento, na visão do livro de Urântia, é assim. Se outro grupo ensina de outra forma, tá fora do livro de Urântia. Entendeu? A visão do casamento é assim, casamento homem e mulher. Depois vamos falar sobre laço homoafetivo, ok? Até agora estamos falando sobre casamento, matrimônio e homossexualidade. A função do casamento na evolução é assegurar a sobrevivência da raça. Vocês sabem muito bem que homossexuais não reproduzem. Não tem como. Homem com homem não reproduz, mulher com mulher não reproduz. Se você pega aí um país, vamos supor, vamos pegar a Austrália. Fechar a Austrália ali e colocar os homossexuais do mundo inteiro na Austrália. Se eles não tiverem um relacionamento heterossexual para reproduzir, em ali no máximo 50 anos, acabou-se. Não tem mais ninguém ali. Vai virar um país vazio, morto, entendeu? Então, o casamento, a família, o matrimônio serve para quê? Assegurar a sobrevivência da raça. E não assegurar meramente a realização da felicidade pessoal, que aqui sim tem a ver com o laço homoafetivo. Entendeu? Nesse ponto nós vamos começar daqui a pouco. A realização da felicidade pessoal. Aí, o livro de Urântia não fala, você não pode ser homossexual, você pode ser homossexual. Ele vai te ensinando o caminho correto. Ele mostrou aqui bem claramente. O casamento serve para poder assegurar a sobrevivência da raça e não assegurar meramente a realização da felicidade pessoal, que é assim que os homossexuais vivem entre si, o laço homoafetivo. Vamos continuar. A automanutenção e a autoperpetuação são objetivos reais do lar. A autogratificação é incidental e não essencial. Gente, eu não estou lendo o chat não, tá? Então, se vocês estiverem lendo, daqui a pouco eu vou dar uma lida. Eu estou aqui lendo o texto. Exceto enquanto funciona como um incentivo para assegurar a união sexual. A natureza demanda a sobrevivência. Isso aqui é bem resumido. A natureza demanda a sobrevivência. Mas as artes da civilização continuam a incrementar os prazeres do casamento e as satisfações da vida familiar. Essa outra parte aqui depois eu volto. Vamos ver o que o pessoal está falando aqui. Pecado, homem versus... Ou seja, não seguir a Deus ou acreditar em Deus. Isso sim seria pecado? Como eu falei, Micael, pecado a gente fala num outro vídeo, porque pecado é uma coisa muito ampla, tá? Mas relação sexual, ao meu ver, e creio que ao livro de Urântia também, não seja pecado. As suas atitudes são, entendeu? O que você faz com o seu ânus, ou com a sua vagina, ou com o seu pênis, isso não leva ninguém a pecado, ok?
A não ser que você pegue o seu pênis e estupre uma criança. Ou você pega a sua vagina e estupre um menino também. Isso aí seria pecado, certo? Mas fora isso, 2 adultos, problema de vocês. Vamos ver aqui. Homem versus mulher se completam em suas diferenças. Razões versus emoção. Isso, Namá. Verônica senta na cadeira e aparece, mulher. Namá, você tem o WhatsApp? Assim poderemos falar sobre o Lu. Cuidado, Micael. Cuidado que ela tem um lobo que, rapaz, oxe, bicha é braba, hein? E ó, é maçaroca. A moleque é... Cuidado, hein? Falar sobre o livro de Urântia, conversa por aqui mesmo. Entendeu? Conversa por aqui mesmo. Eu chamo o Lobinho também. Lobinho também me dá o seu zap pra gente falar sobre o livro de Urântia. Deixa a Namá quieta aí, porque Namá, rapaz, você já assistiu Crepúsculo, não já? Esse filme Crepúsculo, Amanhecer. Parte 1, parte 2, parte 3. Se você conhece aquele lobinho lá, tal do... Como é que é o nome do cara mesmo? Jacob. Você conhece Jacob? Ela é, ó... Ela é a cara metade de Jacob. Ela é a Bela. É uma Bela essa menina. É a Bela. Então, cuidado. Vamos lá. Lúcifer pecou porque ele recebeu em um dado momento que não tinha errado. Que tinha errado, mas persistiu no erro em não confiar em Deus. E não acreditar em Deus, né, mãe? Não acreditava em Deus, né? Malvoro, o que o livro de Urântia diz sobre as pessoas que querem ser virgens para sempre, como eu? Ah, farofeiro! Farofeiro! Vai me... Seu quê? Hã? Você quer o quê? Ser virgem a vida inteira igual a ele. Por que não, cara? Existem pessoas assim. Tá de sacanagem comigo. Rapaz, ó, vá um conselho. Não seja virgem. Não seja beato. Entendeu? Faça sexo enquanto está aqui. Porque é só aqui que você pode fazer sexo. Porque lá em cima você não tem sexo. Então sexo é bom. É a oriunda da natureza humana. Faz bem à saúde. Tá com dor de cabeça? Faz sexo. Sexo é uma maravilha. Esquece esse caô aí, rapaz. Pô, faz isso não. Ó, farofeiro, você precisa ter a experiência da paternidade. Seja com filho ou com parente. Se não tiver aqui, vai ter que ter lá depois. Olha aí a Namá falando, ó. Você também tem que ser pai, cara. Se você... É uma coisa importante. A maternidade também... O matrimônio também serve para você ter experiência como pai e mãe aqui na Terra. Porque isso vai ter que ter no seu currículo quando chegar lá. Caso você queira continuar a tua vida até o paraíso. Entendeu? Mas é sobre o Lu. Mas é sobre o Lu mesmo. Micael, me manda seu celular que tem um grupo e te coloco lá. Ai, Marlon não é nada assim, nem um pouco, ó. De boa. Se preocupa não. Morrendo de rir. Tudo bem, vou mandar. Aí, eu tenho 2 filhos. Micael, o Namá, eu acho que esse Micael aí errou na conta. Ele falou que tem 2 filhos só. Só que no planeta tem 7 bilhões. Esse Micael aí tá ruim de conta, cara. Estou começando a pensar que isso é fake, rapaz. Acho que esse cara é fake aí, ó. 2 gatos. Ainda dei que é gato ainda. Então, vamos agora para aquele outro trecho. Pessoal, as perguntas, sem ser com relação ao tema, depois a gente vai respondendo, tá? Ou então essas brincadeiras assim para descontrair de vez em quando, a gente vai respondendo logo aqui em seguida. Esse farofeiro aí, rapaz, quer morrer virgem. Fala sério, ô farofeiro. Tem que casar, tem que ter relação sexual. É muito bom, cara. Para com isso. Vamos lá, deixa eu voltar aqui pro tema. Aí nós temos aqui, ó. A família é a mais elevada realização puramente humana, combinando como faz a evolução das relações biológicas de macho e fêmea, nas relações sociais entre o marido e a esposa. Ok? Então, gente, para vocês terem noção, o livro de Urântia, ele é claro, ele é explícito em dizer a vocês, a relação, caminho certo, natural do ser humano é relação homem-mulher, macho-fêmea. Mas agora, vamos tocar no assunto sobre os laços homoafetivos. Mas para você entender o que seria esse laço homoafetivo, eu primeiro tenho que falar com vocês o seguinte. Existem pessoas que nascem homossexual, como muita gente fala? Sim e não. Eu não tenho filhos, mas ajudei a cuidar dos meus irmãos. Isso serve como paternidade? Alexandre,
Jesus Cristo teve essa experiência, entendeu? Ele teve essa mesma experiência que você. Ele ajudou a mãe dele a educar todos os irmãos dele, no caso, entendeu? Então, eu acredito que sim, é válido como paternidade, caso você realmente tenha assumido um papel de pai na família e acompanhe ele todo o crescimento dos seus irmãos. Eu não quero gerar treta, mas o que você acha sobre o deputado Jair Bolsonaro? Ó, tá aí, Namar, sua amiga chegou. Ô, farofeiro, vê se isso aqui responde sua pergunta. Se isso aí responder sua pergunta, beleza. Se não responder sua pergunta, eu posso te explicar depois melhor. Falou? Então, como eu estava falando com vocês, o laço homoafetivo, né, ele está relacionado com uma situação que acontece, como eu falei com vocês. Existem seres humanos que nascem homossexual? Sim e não. Vamos dizer assim. Por que sim e não? Não é que nasça homossexual. Vocês já observaram que durante as Olimpíadas, prestem bem atenção, gente, eu não estou aqui querendo dar aula para ninguém sobre genética, nada disso não, mas é uma coisa tão óbvia, que às vezes as pessoas deixam passar. Durante as Olimpíadas, as mulheres que têm que tem um hormônio masculino em excesso, ela não pode competir. Eu estou explicando bem devagar para ficar bem sacramentado, entendeu? As mulheres que têm hormônio masculino em excesso, ela não pode competir. Por quê? Por quê, filha? Por quê o quê? Você escutou o que eu falei não, caramba? Sim. Por quê? Por causa do hormônio masculino, que ela vai ter mais força, igual a um homem. Seria isso? Exatamente. Entendeu? É uma coisa simples de se entender. Olha lá, Verônica, que prazer te ver, sua presença ilumina a live. Meu Deus do céu. Não, é porque você não tá vendo, é porque tem duas lâmpadas aqui. Então não é minha presença, é a lâmpada mesmo, é assim mesmo. Mas eu concordo com você, Namar. Não tem frescura, não. Namar, você que é expert em cabelo, principalmente Deus, cacheado. Não. Tá feio, Namar. Tá horrível isso aqui, olha Tá isso. tudo cacheadinho, bonitinho, Não, caramba. Tá feio. Mas vamos lá, sem perder o fio da meada. Então, como eu tava falando com vocês, as mulheres, quando vão para as Olimpíadas, elas fazem exames hormonais para saber se tem hormônio masculino em excesso. Que, se não me engano, é testosterona. Ok? Hormônios. Aí o que acontece? Se essa mulher tiver a testosterona, uma taxa muito alta, ela é cortada, ela é proibida de participar das Olimpíadas, porque, como a Verônica explicou, seria desleal, seria injusto com as demais mulheres. É a mesma coisa você colocar uma pessoa normal, com todos os braços, competindo ali na Paralimpíada com pessoas que faltam um braço, faltam uma perna, entendeu? Seria injusto, ok? Aí, essas mulheres, para poder participar da Olimpíada, ela tem que fazer o quê? Fala, filha. Uma mulher que tem muito hormônio masculino, para participar da Olimpíada, ela teria que fazer o quê? O que Elaine fazia, nossa amiga? Você lembra de Santa Luzia? Sim, o que Elaine fazia? Ela tinha hormônio masculino em excesso. Sim, ela tinha excesso, mas se ela fazia alguma coisa, eu não sei. Sabia não? Não. A ela pessoa... era sua amiga, não era amiga? Mas você sabe essa história, você que esqueceu. A pessoa, ela tem que tomar hormônio feminino pra, balancear a coisa, entendeu? Equilibrar. Se você tem, vamos supor, a taxa... Pedro Júnior, boa noite, meu amado. Seja bem-vindo, meu querido. Qualquer pergunta pode deixar aí, tá? Que a gente depois vai que... Quando acabar o tema, a gente vai desenrolando as perguntas, ok, meu amado? Então fica aí à vontade e é um prazer ter a sua presença aqui conosco. Então, nessa situação, é tudo muito lindo. Vamos supor, mulher tem que ter, de 0 a 100, tem que ter 20% de hormônio masculino e 80% de progesterona, hormônio feminino. Certo? 20 masculino, 80 feminino. Essa é a média. Se ela tiver 40 ou 50 masculino e 50 feminino, ela tem que fazer o quê? Tomar hormônio feminino para balancear de novo a coisa. E ela ficar no natural.
O ser humano tem um padrão. Ele nasce natural. Alexandre, afinal, vamos chegar lá, mas não tem, ok? É por isso que eu falei, laço afetivo. Nós estamos primeiro tratando sobre a homossexualidade, esse tabu que muita gente não fala sobre isso. Hoje nós vamos falar, a live é para isso. Então, mas depois a gente vai falar sobre o laço homoafetivo e se por um acaso o homossexual vai pro céu ou vai pro inferno. Vai pro céu ou pro inferno, filha, o homossexual? Eu acho que vai pro céu. Vai pro céu? Eu acho que vai pro céu. Então vamos ver daqui a pouco. Será que vai pro céu ou pro inferno? Será que a alma dele vai ficar perdida se ele... Dá o brioco? Será que vai pro inferno? Tem criança que vai não. Se tiver criança que vai dormir, tá? Aqui não tem papo na língua não. Farofeiro, tu não tem 16 anos não. Se bem que é público do Contente. Ai, meu Deus. É público do... É ruim de ter, rapaz. Tem 16 anos não. Tá, mas caso você tenha realmente 16 anos, você sabe o que a gente tá falando, né? Sabe. Então tá tranquilo. Sabe como é que é, né? Pipito no popô. Para com isso. Pipito na pepeca. Mas popô no pipito não pode, entendeu? Essas coisas aí. Não, sabe como é que é, né? Não te leva a lugar nenhum. Ai, meu Deus. Você entendeu, né? Tem que falar igual criança agora. É que tem 16 anos. Olha lá, adorei. Jovens em contato com o livro de Urântia. Tem não, mas isso aí é burro velho. Isso aí tá camuflado. Isso aí já é velhinho já. Não tem 16 anos não. Aí, ou seja, é muito zoeiro pra estar novo. Muito zoeiro. Mas, ô, Farofeiro, você não me respondeu, cara. Ah, tá. Mas vou ver o que você acha da minha avó, que não deixava eu ver Dragon Ball Z na TV alegando que essas coisas eram do demônio. Ai, meu Deus. Depois a gente fala sobre isso, meu querido. Depois a gente fala sobre essas perguntas. Aí, ou seja... Então, como eu estava explicando, a mulher ela tem que tomar o hormônio feminino para poder equilibrar a balança. Ok? Entendido? É tudo normal, a ciência aprova, é tudo muito bonitinho. Vamos falar dos homens agora? Vamos. Por isso que eu falo que às vezes o homem nasce homossexual, mas não é que ele nasça homossexual, gente. Muitos homens nascem com progesterona a mais. Com o famoso hormônio feminino a mais. Oi? Aflorado. Entendeu? Boa noite, interessante a sua live hoje, Alexandre Inácio. Boa noite, Alexandre, seja bem-vindo, meu querido. Qualquer pergunta aí você pode deixar, tá? Aqui, lá pro final do assunto a gente vai comentando aí. Então, pessoal, o homem, ele também nasce com hormônio. Tem homens que, por problema genético, isso é genética, problema genético, ele nasce com hormônio feminino em excesso. Por que vocês acham que eu tenho essa vozinha fininha? Era pra eu falar grosso, mas eu tenho uma voz fina. Eu cansei de, no telefone, falando com a Claro, oi, com as operadoras telefônicas, tô respondendo lá, boa tarde. Boa tarde, senhora. A senhora deseja fazer... Não é senhora, é senhor. Por quê? Eu não tenho tanto gogó assim, o gogó de pombo, né? Será que o pessoal fala como é que é aquele negócio lá? Eu não tenho. O pombo de Adão, sabe aquela porcaria que tem aqui? Eu não tenho aquele negócio, entendeu? Por que acontece isso? Agora, eu sou afeminado? Não sou, mas eu creio que eu tenho um pouco de hormônio feminino a mais que o normal. Só que tem homens que nascem com muito, papo de 50% batendo com o do homem. Então, ele vai acabar sentindo sensações que mulheres sentiriam. Ok? Agora, isso aí é um transtorno mental? Não. Isso aí é nascer homossexual? É um terceiro sexo? Não. É um problema genético. A pessoa nasce. O problema genético que você fala seria o quê? Porque você falou quando a criança nasce. Só que eu sou mãe. Eu sou mãe de 4. Então eu vou falar desde o ventre dessa criança. Por quê? Seria, no caso, o seguinte. Eu, engravidei da minha filha, a primeira filha, e passei por problemas. O problema, aí é onde eu quero chegar, que eu te perguntei, o problema genético seria o quê? Eu passei por um problema na gestação da minha filha, da minha primeira filha. Então, os meus hormônios bombavam, porque dependente do sentimento que eu sentia, porque tipo assim, se eu fosse daquelas mulheres que teria garra, trabalhar, não sei o que, não sei mais o que, dependesse de algo que teria que me forçar, o meu corpo
Foi. Não, eu tô lendo o papai falando ali com a gente ali. Ah, meu Deus. O meu, tá, Senhor. O meu corpo, ele teria que trabalhar mais por um certo hormônio, Isso. né? Esse foi minha primeira filha. É aí que eu quero que você fale se eu esteja errado ou não, tá? Agora, tem o meu filho. A minha segunda gravidez pancou 2, né? Os gêmeos estão ali na minha barriga. Aí, o dos gêmeos, que são meninos, a minha gestação deles já foi mais relax, já foi tranquila, né? Então, eu já relaxei mais. Não foi igual da menina, que eu teria que dar duro, o corpo teria que trabalhar para uma célula, outro tipo de célula. Seria isso, esse seu distúrbio genético que você tá falando, ou Verônica? Não tem nada a ver. Ó, falaram 3 coisas ali que praticamente respondem tudo que você falou aí. A Namá respondeu, a Duda Princess respondeu também. O que acontece? Eu não sei qual é a causa... Lê pra mim, por favor. Cara, vou ler. Tá. Eu não sei qual é a causa que leva a pessoa a ter um distúrbio hormonal. Você pontuou bem. Pode ser durante a gestação o que a mãe injeta na criança. Injeta na criança. Pode ser. Se a mãe estiver tranquila ou se a mãe não estiver. Ou de repente é uma coisa que passa de genética em genética. Vamos aqui agora ver o que o pessoal tá falando aqui. É porque foi muito fácil pra ele falar depois que a criança nasceu, né? Mas aí eu tenho experiência do que vivi. Vim na barriga e tudo mais. Aí você já acha a causa da coisa. A causa. Mas como a gente não sabe ainda se a causa é essa mesma, entendeu? Que aí tem que fazer um estudo. Eu sempre fui muito fã da genética, mas eu não fui para esse lado, eu fui pro lado militar. Então, se eu tivesse continuado nesse caminho, eu acho que eu seria um bom geneticista. Geneticista, acho que é assim que se fala. Mas eu não fui. Então, vamos ver aqui o que o pessoal está dizendo aqui. Deve ser, pode ser que tenha, pode ser não. É bem plausível ter relação. Durante a gestação, a mãe pode bombear lá os hormônios de uma forma ou de outra. Pode ser também com a situação da mãe. A Namá, ela falou o seguinte: eu acho que isso se deu por causa da bagunça genética causada pela falta de Adão e Eva em elevar a raça da raça da Terra, daqui de Urântia. Namá, eu vou até um pouco além. A culpa também está lá em Lúcifer, lá na rebelião. Por quê? Os portadores da vida, eles são, digamos assim, quando você é um médico obstetra, como diz a Brenda, né? Obstetra. A nossa filha fala obstetra. Quando você é um médico obstetra, você faz o quê? Você pare a criança, né? Cuida dela, primeiro ano, segundo ano, a mãe continua levando o filho. E aí você vê o crescimento daquela criança, você se torna o médico da criança, da família. Os portadores da vida, eles criaram a gente aqui, ok? Então nós estamos no planeta decimal, nós fomos criados aqui com produtos daqui, da Terra, né? Aqui mesmo, nossa aqui. E aí o que acontece? Lá na frente, aconteceu a rebelião de Lúcifer. Então, o que eles poderiam incrementar na nossa criação, de acompanhamento e tudo mais, foi prejudicado, porque houve o corte de contato. Vocês podem estar aí assistindo, continuar assistindo a série, né? Lúcifer, a série, vocês vão entender os malefícios, as causas, as consequências, o porquê que Lúcifer entrou nessa rebelião. É uma série que eu estou fazendo todo domingo, e aí não sei se vai sair a 1h, se sai à noite, o horário eu não sei, porque pode ser que atrase um pouco, mas no domingo sai, nem que seja 11h59, sai domingo, ok, pessoal? Não esquece de ler da outra. Não. Vamos ler sim, vamos ler. Entendeu? Então é mais ou menos assim que funciona. Agora vamos ver aqui o Namata. O Farofeiro falou que ele... O Farofeiro falou que o assunto do Bolsonaro ele entendeu. Beleza, Farofeiro, é isso aí. Então você já se ligou. O papai Micael falou lá, 4 bonecos, tem quantos anos eles? Tem o... A menina de 18, os gêmeos de 17 e o mais novo de 16. 15. Vai fazer 16 agora, cabeção. Agora quando? Dezembro. Agora mim, dezembro. Pra mim eu já conto. Entrou o ano, já tá. Ai, meu Deus. Vamos lá. A Duda Princess perguntou o seguinte. Então, se é problema, que é um problema hormonal. Sim, é. O homossexualismo é doença? O homossexualismo, ele engloba vários fatores. Esse fator em específico, esse da genética, é uma doença de descontrole hormonal.
esse em específico. Antigamente, e eu estava com um livro aqui em mãos, em posse dele, o CID, que é um livro, CID-10, que é um livro que a comunidade médica usa para poder catalogar todas as doenças. Principalmente, mas o CID não era o CID não, era um outro livro que era específico para problemas mentais. Então, o homossexualismo também tinha, e também era tido como um transtorno mental. E depois de um tempo, a comunidade, a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, tirou essa informação do livro. O que eu acho errado, porque tem sim pessoas que se tornam homossexuais por transtorno mental. Algum trauma que ela teve, algum problema familiar, alguma coisa que aconteceu com ela, e por aquele trauma ela interioriza um sentimento contrário por pessoas do mesmo sexo e acaba tendo um nojo da pessoa do mesmo sexo. Então ela acaba tendo relações com pessoas do outro sexo para compensar a balança. Nesse ponto também é uma doença, um distúrbio mental. E no problema hormonal também seria uma doença. Então um distúrbio seria uma doença ou nem todos os distúrbios é doença? Um distúrbio mental é uma doença mental. Não, peraí, mas em relação ao que estava falando, o meu pensar, isso que eu relatei é o meu pensar. Eu vejo muito isso no caso do homossexualismo. Ah, eu nasci homossexual. Então, no meu entender, pra mim, fica mais fácil eu entender isso. Pô, eu passei por alguns problemas na gravidez, possa ser. Então, é isso que eu tô perguntando. Então, um distúrbio genético seria um distúrbio mental? Ou... Não, eu falei que são duas coisas separadas. Ah, entendi. Eu falei que tem, ó, o Mizaki tá mandando um oi aí, falou que gostou do seu cabelo, Mizaki. Para! Gostou do seu cabelo, viu? Ele reparou. Vê o que o papai respondeu ali, por favor. Papai, você tá lá em cima ainda, tá? Você tá, não, na mata tá certinho já. Aham. Duda, só temos hipóteses, né, mas em países que não tem que não teve a queda, em países não, né, em planetas, que não teve a queda, a rebelião e teve a elevação da raça naturalmente. Não existe traços homossexuais. Isso aí sim seria uma hipótese. Seria uma hipótese que é bem plausível também. Pode ser psicológico, pois às vezes a mãe quer uma coisa e o pai quer outra. Então vem os dois. Outro ponto pode ser relacionado a abusos sexuais que a criança sofre. Alexandre Inácio completou aqui, é o que nós estamos falando. E também tem o fator escolha. São quatro pontos que eu particularmente levanto. Distúrbio hormonal, ok? Distúrbio mental, por causa de algum trauma, alguma coisa. Sim, também. O fator escolha, eu quero ser do contra, eu quero ser homossexual. Mas escolhe ser homossexual, cara. É muita coragem. É muita coragem. Tem. E tem o fator influência. Esse é um dos principais fatores. Isso é a minha opinião, não é o livro de Urântia. O livro de Urântia eu já falei com vocês. Ele trata o homossexualismo como promiscuidade sexual. Ponto. Os reveladores tratam dessa forma. O meu ponto de vista, estou explicando a vocês aqui, para vocês entenderem depois quando eu for entrar na parte de afeto, de laço homoafetivo. Para ver se isso aí levaria a pessoa a pecado, para o céu, para o inferno, vamos entender isso aí, ok? Então, já explicamos aí esses 4 pontos. Vamos ver se tem mais alguém falando alguma coisa. Mas agora eu tenho um questionamento. Pode ser que porque vocês não acreditam que eu tenho 16 anos, estou ofendido. Depois eu te explico por quê. Aliás, eu posso explicar agora também. Porque o seu palavreado, a sua forma de falar é uma forma mais amadurecida. Se você tiver 16 anos, você é um moleque muito amadurecido. Tenho meus parabéns, ok? E vocês dois, papai, vocês dois têm quantos anos? Ah, tá. Eu tenho 38 e você tem quanto? Abafa o caso. Lê ali embaixo rapidinho. Eu tenho 36. Quero ver os filhos. Ixi! Vou botar foto, amor. Peraí, daqui a pouco eu boto uma foto pra você ver aqui. Pra que botar foto? Chama aqui ao vivo. José Ricardo Souza. Vou chamar eles, estamos tá? aí, Leandro. Gostei da série de Lúcifer. Valeu, José Ricardo. Amanhã... Não é amanhã ainda não. Depois de amanhã, daqui a 6 minutos vai ser amanhã. Depois de amanhã tem o capítulo 2, tá? Comecei a fazer hoje e a introdução ficou show de bola. Vai vir coisa boa aí, vou caprichar. Alexandre... Desculpa. Chegou um amostrado aqui. Não perguntaram, pô? Esse aí é o caçula que apareceu.
Alexandre, eu pesquiso muito sobre isso. 20% das crianças sofrem pedofilia, se tornam homossexuais ou pedófilas. Infelizmente é assim que funciona. Pedofilia por padres. Duda, mensagem retirada. A Duda, esse negócio de mensagem retratada aí é porque ela botou alguma palavra aí meio que ofensiva. Então já corta. Ô Duda, você tem todo o espaço para falar o que você quiser, contanto que não sejam palavras ofensivas, ok? Porque eu já coloco o limitador para poder não abaixar o nível aqui da live. Você pode expor sua opinião, assim como eu posso expor a minha, porém sem ofender um ao outro, ok? Pergunta na Namá se ela tá pronta para ver eles. Namá, pode botar aqui, depois ela vai vendo. Vai lá, vai ali, cara, rapidinho ali atrás. Vem cá, vai ali. Ó, esse aqui é um dos gêmeos, o Anthony. Esse aqui é o segundo gêmeo, o Andrew, cabeça de pombo. E essa aqui, Namá já deve conhecer, né? Que é a Brenda que participa lá na sala com vocês lá, lendo sobre o livro de Urântia. O Enzo já apareceu? Já veio, vou mostrar, foi o primeiro a vir. Pronto. E eu sou a mãe. Oi, gente. Já está. Então tudo bem, Duda, me desculpa, tá? Porque tem um limitadorzinho no canal, no chat, que se a pessoa escreve alguma palavra de baixo escalão, ele trava, entendeu? Mas se você escreveu errado, tudo bem, me perdoe por ter te alertado dessa forma, tá? Mas tranquilo, você pode falar à vontade, aqui você pode expor a sua opinião, que aqui nós estamos num debate franco, ok? Vamos lá, Namá lindos, olha os malvorezinhos, né? Papai falando ali. Também o Pedro Júnior falando, também gostei do capítulo do Lúcifer. O caçula já é grande, o caçula é o maior de todos, né? Porque vai ser goleiro, então tem que crescer, tem que tomar todinho todo dia, né? Pena que não toma. Parabéns, a família é linda. Obrigado, meu querido. E em breve, nós seremos uma família panamenha. Todo mundo falando em castelhano. Castelhano não, em espanhol mesmo. Ela fala espanhol. Castelhano é brabo. Em breve, muito breve, tá? Lembrando, gente, aproveitar. Deixa eu ver quantos tem na live agora aqui. Vamos ver aqui rapidinho, gente, rapidinho. 26 irmãos na live. Que honra, que honra. Muito obrigado a todos. Então, pessoal, aproveitar que a live tá cheia, com todo mundo acompanhando, eu vou dar um recadinho. 2 recadinhos, aliás, tá? Tá no vídeo, você não já falou. Mas é no início, que às vezes a pessoa não volta do início, entendeu? Então, 2 recadinhos rapidinho, pessoal. O primeiro recado. Essa live, ela não vai mais estar aparecendo no nosso canal principal, que é do LR Malvore. Vocês estão acostumados, estão assistindo agora nesse momento. A live, assim que ela acaba, eu salvo ela no computador e eu boto ela aqui, ó, nesse canal que está aqui, ó. Esta live estará disponível no canal novo, live sobre o livro de Urântia. Então, eu vou colocar o link aqui para vocês se inscreverem lá. Quem quiser ver a live novamente, é só voltar lá nesse canal e ver, ok? Deixa eu colocar aqui a live para vocês verem lá rapidinho. Vou botar aqui, ó, ao vivo. Só um segundinho, tá? Tá aí, pessoal. Olha lá, adorei o cabelo cacheado da menina. Ela tem até um canal, Namá. Ela tem um canal que tinha, né? Parou de fazer o canal, tudo bem. Mas ela tinha um canal que falava sobre cachos, né? Por isso que ela trata bem dos cachinhos dela. Então, tem esse canal. O primeiro recado é o canal que eu coloquei aí, né? O link, para vocês se inscreverem lá, porque lá estão armazenadas todas as lives que fizemos até hoje. Ok? Aí vocês podem estar reassistindo a live lá quantas vezes vocês quiserem. O segundo recado é que eu já falei com vocês num vídeo anterior, não sei se alguém já viu aí sobre o Panamá, que nós conseguimos vender a nossa casa e nós estamos em breve se mudando para o Panamá. Então, nessas 3 ou 4 ou 5 semanas seguintes, os vídeos diários que contam a história do livro de Urântia sobre Deus, sobre o universo, sobre o nosso planeta e sobre a vida de Jesus Cristo, eu vou dar uma pausa porque esses vídeos requer muito do tempo do meu dia, então eu não vou ter tempo de fazê-los. Os vídeos sobre a série de Lúcifer, eu vou continuar fazendo porque dá tempo de eu fazer aí 3, 4, 5 e deixar já engatilhado para poder depois ir lá para o Panamá tranquilo e o vídeo já entrar direto no domingo. Ok, pessoal? Continuando então. Em falar em igreja, Leandro, você viu o vídeo de um irmão que leu o livro de Urântia dizendo por passagem que devem constituir uma igreja conforme o segmento do livro de Urântia? Não vi, Namá. Não vi. Depois você pode me mandar o link aí que eu vou assistir. Manda pro meu zap. Você não tem meu zap não, né? Depois você manda pro meu e-mail. Ou manda aqui então que o pessoal já assiste também todo mundo. Depois eu vejo.
Eu tive até uma ideia de fazer isso um tempo atrás, né? Fazer um centro de estudo, mas aí, pô, depois eu parei para ler o livro de Urântia e percebi que não é bem isso que os reveladores querem. Não quer montar uma igreja para ter papa de Urântia, para ter pastor de Urântia, isso não existe. O papo de Urântia é isso aqui, ó. Eu e você, a gente conversa aqui e tal, e tudo mais. Meu avô, existe algum problema em preferir hentai do que pessoa real mesmo? Ah, meu Deus. É um garoto 16? Olha, cada um com seu gosto, né, o farofeiro? Então, pessoal, continuando agora aqui o nosso papo. Como eu falei com vocês, existe a diferença, aquelas 4 diferenças entre a pessoa que ela chega a ser um homossexual, ok? Eu não ofendi aqui ninguém, eu tô falando de ciência, certo? Isso é genética, isso aí é estudo científico médico. Não sou formado em medicina, mas eu gosto de estudar um pouquinho, ok? Então, a gente estuda um pouquinho, então a gente aprende um pouquinho. E o que acontece? Vamos agora falar do espiritual, sobre esse assunto que eu estava falando com vocês aqui, ó. Isso aqui, ó. Laços homoafetivos. Por exemplo, eu amo meu pai, eu sou homossexual? Não. Eu amo meu amigo, eu sou homossexual? Não. Eu tenho muitos amigos que eu amo mesmo, de irmão, aquele amor que, pô, chega a superar o amor que eu tenho pela minha esposa. Isso é ser homossexual? Não é? Fazer o quê? Isso é amizade. Isso é laço de amizade, ok? Só que tem pessoas que aí já entra um pouco de transtorno mental, entre alguns fatores, ok? Algumas combinações. Se vocês quiserem, é só vocês estudarem o que é transtorno homossexualismo. Aí você bota na internet lá, transtorno homossexual, doença ou tudo mais, vocês vão entender que tem vários estudos antigamente, que hoje em dia estão tirando do ar. Isso existia em livros de medicina, o transtorno homoafetivo, homossexual, ok? O problema nem é tanto os hormônios, e sim a influência em posições e essa nossa sociedade pervertida. Sem generalizar, claro, tenta induzir as pessoas à perversão sexual. É isso aí, Alexandre, que eu falei com você. Eu falei anteriormente também. São 4 fatores que levam a pessoa a ser homossexual. No meu ponto de vista, no meu humilde ponto de vista, certo? Que tem o que você falou, que é a influência, que é uma das principais. Tem o fator hormonal também, que a pessoa fala, mas eu sinto tal. É por causa do hormônio. Basta o pai levar o filho e tratar ele. Como eu conheço uma pessoa aqui em Araruama que trata de hormônio, leva o filho para fazer tratamento hormonal. O rapaz já engrossou a voz, já começou a gostar de menina. É o normal. Isso é uma divergência. Se você tem excesso de açúcar no sangue, tem que fazer o quê? Tem que abaixar. Excesso de gordura no sangue, tem que abaixar. Excesso de hormônio no sangue, masculino ou feminino, tem que abaixar. Isso é o corpo humano. Não é normal a pessoa nascer, eu sou homossexual, isso é normal. Não é. O corpo humano ele foi programado para um tipo de função. Macho e fêmea procriar. Mas aí é complicado porque os pais vai ter essa visão ou alguém que vira para a pessoa e fala assim, poxa, por que você não faz um tratamento de hormônio com seu filho? Se tu falar isso hoje vai ter preso. Então, é isso que você está falando. Complica, porque nem sempre todos vão receber de bom grado. Por quê? Porque a mídia não ensina isso. A mídia fala que você tem que olhar o teu filho, é normal, é tudo bem. Agora, se tua filha for uma atleta, vamos supor, a sua filha é uma jogadora de futebol maravilhosa, fantástica, certo? Aí você faz o quê? Vamos botar pra Olimpíada, é um sucesso, uma nova Marta aí da vida, né? Um sucesso no futebol. Vamos colocar para as Olimpíadas. Olha, me desculpa, sua filha tem excesso de testosterona. Mas vamos fazer um controle hormonal aqui, rapidinho você se ajeita para fazer um controle hormonal. Entendeu? Por quê? Porque você quer que a tua filha tenha sucesso na vida, seja uma grande profissional e ganhe medalhas nas Olimpíadas. Então vamos fazer controle hormonal. Para isso pode. Agora, se for um menino que tem ali tendência feminina por causa do hormônio que ele tem em excesso, não pode tratar porque está errado, porque é pecado. Pecado não, né? Porque é errado, porque ele nasceu normal, deixa viver. Não é assim, gente. Se o teu filho tem hipoglicemia, acho que é hipo, né? Que fala muito açúcar. Você tem que dar o que pra ele? Penicilina, como é que é?
Esqueci o nome da bodega. Eu também esqueci. Aquela injeçãozinha que dá, eu esqueci. Diabetes, né? Esqueci o nome da agulha, vocês lembra aí, pessoal, o nome aquela injeçãozinha que dá pra quem tem açúcar, excesso de açúcar no sangue. Caraca, tá na ponta da língua, me escapou o nome aí. Se você lembrar aí, pessoal, escreve aí que eu vou falar aqui, tá? Não sei o que, Celina. Caraca, me escapou o nome. Aí você tem que controlar. Insulina, oxe. Aí você tem que meter insulina no moleque pra poder abaixar o açúcar, pra poder equilibrar o cara, pra não morrer. Ok? Para cuidar. Então, se o rapaz nasceu com hormônio feminino em excesso, não pode tratar. É óbvio que pode. Mas vamos falar, insulina, o SBS lembrou lá. Obrigado, SBS. Obrigadão, então, meu querido. Dona Maria que já lembrou antes, mas mesmo assim, obrigado. Tem que dormir. Manda um salve pro Esquadrão Virgem. Ótima live. Valeu, farofeiro. Não morra virgem, moleque. Casa, tem a sua esposa, tem seus filhos. Também não sai pegando todo mundo assim, não. Não sai atirando pra tudo quanto é canto, não. Porque você vira galinha e mulher decente não gosta de homem galinha. Beleza? Guarda isso na sua vida aí. Nome do vídeo que fala sobre a igreja, a religião de Urântia, o poder do simbolismo. Valeu, Namar. Depois eu vou procurar isso aí que é interessante esse tema, cara. Vamos depois, a gente pode até fazer uma live sobre isso depois. Valeu? Ótimo tempo. Falando que eu vou até anotar. Vou anotar aqui porque senão eu esqueço. Cadê minha canetinha? É um ótimo tema pra live sobre isso aí, cara. A religião de Urântia. Urântia não tem religião nenhuma, pô. Show. Tá anotado aqui. Então, vamos agora falar sobre os laços homoafetivos. Vamos continuar falando. Será que o homossexual, pelo fato dele fazer sexo com ânus, ou então só as mulheres ficam lá roçando pepeca na pepeca, será que isso aí vai fazer ela ir pro inferno? Será que isso aí vai fazer ela perder a salvação dela? Gente, vocês sabem, aí vai agora para aquele lado, vamos botar pro lado político da coisa. Os ativistas homossexuais, os ativistas, falam que as pessoas de direita são tapadas, são atarracadas, são homofóbicos, né? São os homofóbicos. Só que nós conseguimos entender vocês melhor no caso, né, do que os próprios esse pessoalzinho aí dos ativistas. Ativista homossexual, ele tá pouco se importando com a causa homossexual. Ele se importa com a política, com o bolso dele. Eles são esquerdopatas. Aí já vem da psique da pessoa. Homossexual de verdade tá pouco se importando com política ou com casamento. Ele quer ser feliz. Ele quer ser feliz com o seu parceiro. Se eu tenho um amigo e eu tenho um carinho por ele e eu quiser ter relação sexual com ele, que se dane. Ninguém tem nada a ver com isso e isso não vai tirar a minha salvação. Por quê? Porque, detalhe, eu tô falando de pessoas que têm um laço homoafetivo, não pessoas promíscuas. Você vai na merda de parada gay aí, aquilo ali é um antro de promiscuidade, ok? Isso aí é o que mais tem lá, promiscuidade. Esse povo ali, se pegar criança, eles pegam, se pegar adulto, ele pega, transa com um ou com o outro, aí eles vão ter que prestar conta lá em cima, lá do que eles fazem na vida deles, porque se a pessoa é promíscua numa situação, para fazer outras e chegar a cometer pecado, é um pulo, certo? Estamos falando agora de relação, laço homoafetivo. Você tem teu parceiro lá, né? Volta o vídeo depois e assiste. Deixa eu ver aqui. Boa noite. Meu irmão, qual o documento do Vigilante que trata sobre o homossexualismo? Eduardo Mol, a Namate indicou legal aqui. Eu coloquei esse tema. Ó, tá até aqui em cima, aqui, ó, tá vendo? Aqui em cima, aqui, ó. É que essa câmera mesmo. Aê, achei. Aqui em cima, ó. Página 1461. Isso aqui fala muito claramente o posicionamento dos reveladores. Se você sabe o que eram as casas de banho lá em Roma, tu sabe que o babado lá rolava solto, né? As bichas se revelavam toda lá dentro daquele negócio lá. E Jesus fez o quê? Ó, Espartas, isso? Espartas. É das Espartas, né? Romano, a zona toda lá. Então o pessoal sabe lá que era casa de banho lá, que o negócio comia solto lá, né? A putaria ela rolava direto. Então, você lê esse trecho aí que você vai entender. Boa noite, Thiago. Thiago de Nebo não chegou aí.
Boa noite, meu querido. Aí também boa noite, Eduardo. Prazer ter você aqui na nossa live, tá? Ah, tá. Então tá. É página 1461, ok? Você procura aí que você vai ver o trecho lá que Jesus fala. O pessoal fala que Jesus não entrou na casa de banho porque lá era promiscuidade sexual. Mas aí voltando pro assunto, pra gente não perder o fio da meada. Que eu acho que eu já perdi. Não perdi não. Então, a pessoa, quando ela tem um laço homossexual ou homoafetivo, ela ama um ser semelhante dele, seja homem ou seja mulher, né, do mesmo sexo, e ela quer ter um relacionamento ali de parceria com essa pessoa, ou fazendo sexo com ela, seja com anos ou não importa o que ela faça, mas ela quer viver a vida dela com essa pessoa, isso nunca vai tirar a salvação dela. Por quê? Foi como o nosso irmão falou aqui, que ele perguntou se a alma tem sexo. A alma não tem sexo. Só que existe aquela comunhão entre homem e mulher que já é da origem da humanidade. Ok? E da origem até da criação. Que o próprio Jesus, para criar o universo, ele teve que vir em comunhão com a ministra divina. Eu já expliquei sobre isso aí nos vídeos diários. Eu dei uma pausa agora, justamente na hora que eu começo a destrinchar a história da ministra divina, né? Que eu chamo de esposa de Jesus e nossos irmãos aí ficam pipocando comigo. Não é a esposa de Jesus, é a consorte de Micael. Dá na mesma, mas entendeu? Mas isso de forma alguma vai tirar a salvação da pessoa. Agora, existe diferença, como eu falei, entre laço homoafetivo e promiscuidade sexual, ok? Porque uma pessoa que se dá promiscuidade, dali para outras coisas, é um pulo, certo? Então não vamos confundir as coisas. Calígula diz tudo o que aconteceu em Roma, o filme Calígula. Isso aí, SBS. Realmente, o filme Calígula, ele é sensacional nesse ponto aí. O próprio Calígula era uma bichona louca. Boa noite, Leandro. Cheguei tarde. Chegou, Jorge Luiz. Chegou, mas chegou. Chegou, mas chegou. Seja bem-vindo, meu amado. Pessoal, eu vou dar aqui agora uma subidinha aqui no chat pra gente poder ver. O Alexandre colocou insulina lá, ele deve estar assistindo voltando, né? Eu vou dar uma subidinha agora pra poder ver as perguntas que foram feitas. Se vocês tiverem alguma pergunta, mas eu vou deixando aqui, a gente vai debatendo aqui, ok? Deixa eu voltar aqui no chat pra gente poder voltar um pouco lá em cima pra gente poder ver o que o pessoal estava escrevendo. Vamos lá. O chefe chegou. Da belada. Eu fico voltando aqui nos textos que vocês escrevem, cada pérola que vocês largam aqui. Caramba, cara. Vou mandar, tá. Pra mim, homo-escolha também, Micael. Também faz parte de escolha. Pra mim, se ele falou, tá falido, querido. E o outro, Michael Cel, pra mim, homo nasce. Tudo bem. Ele nasce também. Nasce com a genética dele, né? Com os hormônios bombando lá, feminino. Esse negócio nasceu assim, pra mim, não cola. Realmente não cola. Vixe, GG Bolsonaro 2018. Bolsonaro 2018. E ó, começou aí. Bolsonaro já ganhou aqui. Hormônios. Lê mais em cima. Ficou linda. Falando de você, Verônica. Afinal, a alma tem sexo? Alexandre perguntando. Alexandre, como a gente explicou aqui ainda há pouco, não tem sexo. Mas precisa de uma parceira para poder acompanhar, né? Você já leu o rapaz do Dragon Ball? Isso. O da Dragon Ball não respondi, né? Farofeiro foi dormir. Então. Mas ele vai ver amanhã. Eu com certeza vai ver amanhã. Eu tenho 6 anos. Minha avó disse que o Dragon Ball na TV, que era coisa do demônio. O que eu acho? Bem, eu assistia Dragon Ball, ô farofeiro, desde quando Dragon Ball passava no Japão. Eu tinha um amigo meu que ele trazia as fitas, ele trabalhava numa sala de jogos, na locadora na época você nem conhece o que é fita VHS, você nem sabe o que é isso. Então na época ele trazia fitas VHS lá do Japão, e aí ele chegava na locadora, ele replicava as cópias e vendia pra galera. Então eu assistia Dragon Ball em japonês. Se é coisa do demônio, eu acho que não, brother, porque hoje eu sou um fiel seguidor de Jesus Cristo e não sou um demônio, então significa que não me influenciou, e muito pelo contrário, Dragon Ball, ele incentiva as crianças a pensarem com humanidade, é bem ao contrário. Quantos anos você tem? Já respondemos. Então o homem vira homo porque ele tem mais hormônio feminino do que o masculino. É isso aí, Micael.
é um dos motivos. Como eu expliquei, no meu opinião são 4 motivos que tem. Esse é um dos motivos. Entendi agora, adorei, jovens em contato com o livro de Urântia. Esse Leandro, ó, tá, zoeira pura. Eu acho que isso se deu por causa da bagunça genética, falamos, né? Idade. Isso. Gostaram do cabelo. Eu pesquiso muito sobre isso. 36. Olha lá, sabia. 18 anos, só somei mais 18. É chuva? Meu Deus. Ih, não tá caindo nada. As roupas não... Ih, minhas roupas no varal. Tá chovendo, minha roupa não esqueceu. Brenda, as roupas no varal. Cacá, seu filho é lindo. Obrigado. Obrigado. Tá falando de qual? Falando de você? Claro que sou eu. Metido pra caramba. Vamos lá. Malvor, existe algum problema em preferir hentai? Já expliquei isso aí também, que não. Vê se você acha. O problema não é Perdeu essa influência. Chegou aqui. Amor romântico versus amor ágape. Verônica, não se preocupe. Eu passo isso com o Marlon também. O que, gente? Pensamento de esquerda liberado. Ela deve estar falando de alguma coisa que a gente estava conversando na hora lá. Eu não me lembro o que era. Minha irmã se casou, teve uma filha, se separou e depois resolveu namorar com uma mulher. Um caso. Escolha, né? Sim. Tenho que ir dormir, foi dormir, insulina. Nome do vídeo, tá, o poder do simbolismo, anotei. Cara, eu sou um evangélico e o que é de homossexual escondido, o que há de homossexual escondido dentro das igrejas não está na brincadeira. De fato, Alexandre, tem muito, mas ficam se incubando, né? O urantiano congregacional é o Carlos, que é português. Tô lembrando dele. Urantiano congregacional. Eu não vou nem comentar do Carlos porque ele não está aqui na live para se defender. Então, deixa quieto. Eu só comento sobre o Carlos quando ele está presente ou quando ele pode ter a oportunidade de responder. Mas eu já conversei muito sobre ele, tenho comentado sobre ele aí em várias áreas aí dos nossos chats aí, bate-papo da vida que tem aí. Tá, pastor? Não, Carlos Leite. Ah, sim. O pecado é a prática deliberada do mal. É aquilo que vai contra a vontade divina. Aí o papai falando aí, ó, dando recado. Meu irmão, qual documento do livro de Urântia nós já respondemos? O último ponto de ser humano chega após a morte física ser perfeito, assim como Deus é perfeito. Exatamente. Não tem problema, tal. Boa noite, irmãos. Vamos ver aqui. VHS, bons tempos. Oxe, quem pegou essa época pegou. O Avatar perguntou alguma coisa que te perguntar aqui. Ah, sim, do Espírito Santo. Quem perguntou. Pretende fazer algum vídeo falando sobre reencarnação na visão do livro de Urântia? De novo? Já fizemos, Pedro. Fizemos uma reencarnação já. Fizemos? Fizemos, sim. Foi o vídeo passado, é que ele não assistiu a live. Então não tem como assistir também? Tem sim. Então Demônios não existem, porém só existe um. E ele não tem poder sobre decide e tal. Isso aí. Cada vontade física torna-se condenada, a resistência no planeta de uma raça evolução, os Melquisedeques, os da vida, instalariam a técnica da desmaterialização para todos os sobreviventes. Show de bola. Desculpe se eu estiver sendo inconveniente e quando o homem se masturba, não é indício de homossexualismo? Vamos voltar para a live aqui agora, já me atualizei. Agora aqui a gente vai, perguntou, a gente responde. Vamos lá. Primeiro vamos para a pergunta do nosso amigo Alexandre Inácio sobre o Espírito Santo. Alexandre, existe uma verdadeira infinidade de seres que ajudam a gente internamente, né? O Espírito Santo é um nome dado, né, pela religião, pelo cristianismo, eu acredito que seja para o ajustador de pensamentos, que é o Espírito de Deus que habita em nós. Esse é o Espírito Santo. E também tem o Espírito da Verdade, que também está entre nós, sem contar os 7 espíritos da mente, que aí já é uma outra situação. Existe um vídeo, eu não lembro qual é o título dele, mas que na parte de Deus, que vai falando sobre esses espíritos da mente, que habitam a nossa mente. Você pode ver de uma forma mais apurada lá, ok? Ah, lembrei sobre o que o Namar deve estar falando. Okay. Que eu passo isso. Deve ser cada amizade de vocês, não tem? Que você falou, eu, por exemplo, tenho cada mais amizade do que eu. Deve ser isso. Ah, sim, meio torto. Pode ser sim. Você, um cara daquele... Desculpe se não, nem como do Nilma, querido. Pode perguntar à vontade. Indício de homossexualismo? Não. A masturbação é apenas um ato que o homem tem, ou a mulher tem de, digamos assim, explodir. Prazer? Não, explodir, né? De deixar escorrer, porque acumula
e isso acaba te causando ter problemas. Entendeu? Você não ter relação sexual, claro, o teu corpo já é programado para poder expelir sozinho. Mas, se a pessoa for viciada em masturbação, pode acarretar algum problema psicológico nela e até de ereção, né? No caso, se for mulher, não tem esse problema. Mas aí mulher já é uma outra situação. O nome Lúcifer é mesmo o nome real desse ser? Afinal, esse nome não é de origem latina? Na capital do sistema tem latim? Tô com uma dúvida. Então, Alexandre, se o nome de Lúcifer fosse diferente, os reveladores teriam colocado de forma diferente. Pode ser que ele tenha outro nome. Eu acho que não. Mas pode ser que ele tenha outro nome. Mas os reveladores entregaram o nome na forma que nós conhecemos. Ok? O nome dele completo é Lúcifer Lanonandek. Que nem, por exemplo, Maquiventa Melquisedeque. Ok? Mas Lanonandek não é uma classe? É. E Como, o por nome exemplo, dele é um nome de uma classe também? Ou só seria Lúcifer da classe dos Lanonandek? o nome dele é Lúcifer, mas como ele pertence à classe Então, celestial Lanonandek, então o nome dele é Lúcifer Lanonandek. assim como existe fulano, Lanonandek, não sei quem, Isso. Melquisedeque. Isso. Entendi. Inclusive no livro que eu escrevi, que depois eu falo sobre ele para vocês, que é A Tentação de Lúcifer, dessa vez o mal será a vítima. Eu coloco ali várias pessoas com esses nomes assim. Tem o Razo, né, Lanonandek, tem o Gerelopes Melquisedeque. São personagens que eu criei nesse livro de ficção, baseado no livro de Urante que eu criei, relacionado a Lúcifer, que no final... Eu não vou contar, que senão perde a graça, né? Mas Lúcifer foi tentado, digamos assim, né? A tentação foi ao contrário. O mal foi a vítima dessa vez. Vamos ver aqui a outra pergunta. Se masturbação é indício de homossexualismo, então... Ô, farofeiro, você não disse que você ia dormir? não foi dormir, rapaz? Você não disse que ia dormir, cara? Eu, Ó, hein? já é hora de menor de idade tá dormindo, Leandro, pô. olha só, olha o assunto que você tá falando. O rapaz é 16 anos, ele tá bombado. Ele tá bombando. Claro que voltou, né? Conseguiu dormir nada. Gabriel Araújo, seja bem-vindo, meu querido. Obrigado por ter se inscrito aí no nosso canal. E lembrando, tá? Quem se inscreve no nosso canal, automaticamente sai da Matrix. Ô farofeiro, já se inscreveu no canal aí? Se inscreve, acompanha o canal. Mas vem cá, ele vai conseguir se inscrever porque a mão não vai estar ocupada? Misericórdia. Oxe, Jesus. Jeová, sai daqui, Jeová. Some daqui. Ô, Jeová tá aqui em cima aqui, rapaz. Qual o título dessa live que você fala sobre reencarnação? Isso, Pedro, o que acontece? A gente comentou aqui, eu esqueci de te falar. Ó, procure esse canal aqui, ó. Live sobre livro de Urântia. Eu vou colocar o link aqui de novo. Lá, você vai ver que tá lá direitinho. Deixa eu pegar aqui o link dele. Eu já hospedei lá. Aí você procura. Nesse canal que nós estamos falando agora não tem. A live agora, as lives eu tô colocando exclusivamente. Deixa eu botar aqui. Pronto. Tá aí, ó. Você clica nesse link, se inscreve lá no canal, porque aí você vai acompanhar... Cadê? Aqui. Você vai acompanhar todas as lives que, assim que acabar essa live aqui, eu vou estar upando, né? Vou estar colocando esse vídeo lá nesse canal aqui, ó, para poder manter organizado as lives separado. Aqui eu coloco vídeos explicativos e as lives eu coloco nesse outro canal, se chama Live sobre o livro de Urântia. Beleza? Aí você procura lá, tem o título lá, Reencarnação, Lilith e Adão e Eva. Alguma coisa assim, entendeu? Lilith e reencarnação, tudo num vídeo só. Malvora, quando você criar o grupo do WhatsApp, vai ser um grupo restrito ou aberto para todos? Então, SBS, bem lembrado, meu querido, obrigado pela lembrança aí. Vai ser um grupo restrito, só para quem participa da live. Eu vou colocar aqui também, bem lembrado, cara, obrigadão aí que eu tinha esquecido esse detalhe. Eu vou colocar aqui o link do meu, o nome do meu e-mail, o link do meu e-mail para vocês mandarem o telefone do zap de vocês para o meu e-mail, que eu devo estar criando amanhã o grupo do WhatsApp. Eu vou ter que colocar aqui para não esquecer, porque minha cabeça... Vou botar aqui bem grande. Grupo... Meu Deus. Do Zap. Quando eu falo grande, é porque é grande mesmo. Ó, dá pra ver não. Não. É muita luz aqui que não dá pra ver não. Botei grupo Zap. Então eu vou escrever aqui agora o meu e-mail para vocês
poderem mandar o telefone do zap de vocês que eu vou incluir nesse grupo. leandro.cel@gmail.com. Namá, aproveitando que eu coloquei meu e-mail aqui. Oxe, botei o botão errado aqui. Aí. Achei. Aproveitando que eu coloquei meu e-mail, esse leandro.cel, esse cel seria de Centro de Estudo Urântia. Que eu ia fazer alguma coisa assim, entendeu? Por isso eu coloquei cel, leandro.cel. Seria Centro de Estudo Urântia. Teria que ser celo, Centro de Estudo sobre o Livro de Urântia. Mas eu botei só cel mesmo, porque é bonitinho. Vamos ver aqui o que os nossos irmãos estão falando. Malvore, o que aconteceria se um asteroide destruísse a vida na Terra? Então, farofeiro, a Namá até explicou sobre isso aí um pouco mais acima. Se tivesse, ou você acha que por um acaso não tem vários e vários meteoros que já vêm, destino certo pra gente? Só que acontece, nós somos uns seres que, aos olhos dos outros seres celestiais, nós somos como os índios são pra gente. Nós somos um povo ainda muito, primitivo. Nós não estamos inteligentes? Não, nós somos um povo muito primitivo. Para os seres celestiais, nós somos para eles o que os índios são para nós. Então, caso, vamos supor, você é presidente de um país ao qual tem ali os índios na mata. Aí, você vai construir uma barragem, ok? E nessa barragem, você vai construir ela e vai ter um risco dessa barragem arrebentar. E você vai pensar o quê? Poxa, os indígenas nem sabem que essa barragem existe, mas se ela estourar, eles vão morrer. Então, eu vou fazer o quê? Vou reforçar mais essa barragem aqui, vou fazer um desvio para, se por acaso a barragem explodir, se liga no mistério aí. Se a barragem explodir, não vai pegar os indígenas. A água vai para outro lado. É mais ou menos assim que funciona, caso venha um meteoro para a gente. Ok? Então, a NASA ela pode prever. Olha, lá para 2019 vai vir um meteoro que vai bater na Terra. Só que nós temos guardiões celestiais, brother. Então, qualquer problema que vier a acontecer, isso é opinião minha. Mas eu acho que o livro de Urântia vai falar alguma coisa próximo a isso. Não tenho certeza. Se um dia eu achar, eu comento. É uma opinião particular minha, ok? Não é o livro de Urântia que diz isso. Eu acredito que exista uma força de coalizão que proteja a gente de qualquer mal, porque nós já somos um povo, entendeu? Um povo ignorante, que não conhece o exterior, não conhece o além-vida, o além-espaço. Então, eles podem fazer esse trabalho tranquilamente. Mas como? Por exemplo, teve um meteorozinho aí que ia dar a volta por detrás do Sol. Não, Nibiru não. Isso aí é outra história muito mais avançada. Então, teve um meteoro aí que eu não lembro qual foi o nome dele aí, foi um passado que teve aí que falaram que ia dar a volta por trás do Sol e depois ia bater aqui na gente. Realmente, se você visse a rota dele de destino, né, depois da curvatura no Sol, ele vinha certinho. Aconteceu o quê? Quando ele chegou atrás do Sol, puf, explodiu. Explodiu. Por quê? Atrás do Sol a gente não tem visão. Não dá para saber o que estava acontecendo lá. Então, virou por trás do Sol, puf, explodiu. E aí? Será que foi o Sol, a gravidade? Pode ter sido. Mas também pode ter sido essa força de coalizão celestial, né, de outros seres celestiais mais inteligentes que a gente, que esteja nos protegendo o tempo inteiro. Ok, irmão? Vamos lá. O que acontece quando eles morrem? Eles quem? Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar um pouquinho. Animais, será? Acho que é animais. Vamos voltar aqui. Tá. Malvore, você tem um mapa, porque eu me perdi no brilho dos seus olhos. Acho que era. Não vem com essa onda que tu não é viado, não, tá? Tu não é gay, não. Vem com essa onda, não. Quem? O farofeiro. Ih, Não. É zoeiro. Ó, É zoeiro. já sabe, né? Certo. Deve estar olhando pros seus olhos e fazendo outra coisa. Isso é zoeiro. Malvora, você já teve contato com algum ser celestial ou com alienígena em geral? João Vitor, seja bem-vindo, meu querido. Então, irmão, não tive essa honra. Não tive essa honra.
Pode ser que um dia eu tenha, pode ser que um dia você tenha, pode ser que um dia o Donald Trump tenha, pode ser. Mas eu acredito que quando eles fazem contato com alguém, quando eles se deixam ver, é porque essa pessoa ela tá já num grau de entendimento espiritual e celestial bem elevado, como eu conheço leitores do livro de Urântia que já tiveram contato, que são, são pessoas assim que, não sei nem o que estão fazendo aqui ainda, já era para estar lá em cima já, entendeu? Então são pessoas de um alto intelecto, um alto entendimento da coisa. Eu sou só um peão de obra. Eu estou aqui só brincando com vocês aqui, eu sou um peão. Eu aqui só passo, o que eu tenho é excesso de informação. Eu não tenho sabedoria. Sabedoria eu tenho que aprender muito, eu tenho excesso de informação. Então, se vocês me perguntam, eu busco na minha mente precária, que eu esqueço as coisas muito fácil também, e qualquer coisa na dúvida eu tiro aqui, ou então eu pego com a costelinha aqui também, que ela ouve falar as coisas e lembra, e passo a informação que está no livro de Urântia. Agora, sabedoria, para merecer a honra de ter um contato com os seres celestiais, eu acho que eu não cheguei nesse nível ainda não. Mas, quem sabe um dia a gente não possa ter, né? Detalhe, quanto à criatividade, os anjos protegem a Terra para que não ocorra uma destruição total. Mas se ocorrer, eles retiram a população daqui e levam para outro planeta. Né, Namar? Porque pode ser que aconteça uma coisa interna da Terra mesmo, né? Urântia pode, sei lá, explodir algum vulcão doido aí vai, ó, o pessoal vai chamar de arrebatamento. Arrebatamento. Engraçado que eu tenho uma trilogia de livros que fala justamente sobre isso aí. E eu tenho que terminar essa trilogia. Uma trilogia de 2 livros, né? Que o terceiro eu comecei, mas não terminei. Você é o famoso trevo de 4 folhas, né? Eu criei uma trilogia com 2 livros, né? O terceiro eu não terminei ainda. O Planeta X, o Nibiru, Herculobos. Detalhe, Zantar. Por que o nome do nosso planeta é Urântia? Ele tem alguma relação com o elemento urânio? Eu acho que não, Alexandre. Eu acho que porque deram o nome. Batizaram como Urântia. Mas se tiver alguma relação, de repente porque tem muito urânio, não sei se a nomenclatura celestial é por influência de alguma coisa. Tipo, por exemplo, Rio de Janeiro. Botamos esse nome porque vimos o Rio e era Janeiro. Rio Bonito, como tem aqui uma cidade vizinha nossa aqui que é Rio Bonito. O cara olhou lá, esse rio aqui é bonito. É igual botar a árvore pau-brasil, né? O nome então, Brasil. O Brasil era terra de pau-brasil, né? Aí botaram porque era o pau-brasil, é Brasil e tal. E aí pode ser, mas eu não sei. Leandro, vou sair um pouco para enviar um arquivo para a gráfica. Não, Falou, meu querido. Se eu não me engano, o Brasil não era Brasil, era justamente porque tinha essa árvore. Não, era Ilha de Veracruz, terra de Santa Cruz. Isso aí. Aí depois virou pau-brasil, que é de pau-brasil, para encurtar. Vamos ver aqui, Meteoro X. Leandro, vou sair, já falei aqui, do nosso amigo Misa. É isso mesmo, tem gente que diz que o homem vai acabar com a Terra, mas não, tem forças celestes que vão terminar isso. Não permite isso, para garantir a perpetuação da geração de almas. Então, o papai Micael, o que acontece? Tem uma situação também que o pessoal fala sobre aquecimento global. Aí isso é uma outra história longa também, né? Gente, um outro papo que o pessoal fala, vai acabar a água do mundo. Me expliquem, por favor, porque eu não consigo entender como que a água do mundo vai acabar. A pessoa pega, a água tem o ciclo dela, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Como que a água vai acabar, a água do mundo? O que pode acontecer é a água acabar em um determinado lugar e ir para outro lugar. Por exemplo, eu tenho uma teoria que o Panamá, para onde nós estaremos mudando, é o funil do mundo. Porque lá, todo dia de tarde chove, e chove muito. Por isso que a estrutura do Panamá, a estrutura de saneamento básico lá, as calhas que eles colocam lá para escorrimento de águas pluviais, elas são praticamente um rio, né? Assim, em cada rua, ao lado de cada rua tem um buraco, uma cratera. Então, para você entrar dentro de casa, tem que fazer uma pontezinha. Porque lá chove muito, todo dia. Então, esse papo de o mundo vai ter problema com água ou com aquecimento global, aquele negócio todo lá. Claro, aquecer vai aquecer.
camada de ozônio pode estragar? Não tenho certeza, eu não acredito, porque o planeta ele se autocura das feridas. Claro, né? Quanto mais ferida também tiver, pior. Mas eu acredito sim que quanto mais verde o planeta for, quanto mais a gente voltar a nossa visão para o magnetismo, para a eletricidade, melhor. Largar um pouco os fósseis, né? Porque você tira o petróleo da Terra, vai ficar um buraco lá. E esse buraco vai ter que ser ocupado uma hora ou outra. Cara, seus olhos estão muito vermelhos. Vai dar um problema sério aí, né? É a maconha. Tô fumando maconha. Os Anunnakis eram turminha de Caligacha. Eu acho também que era, cara. Eu realmente... Deixa eu ver se... Subir aqui um pouquinho pra ver se mais alguém falou alguma coisa. Os animais voltam para Deus, infelizmente. Queria que minha gata ficasse comigo para sempre. Eu também, Namar. Minha gata e meus cachorrinhos. Minhas cachorras nem vão ficar, né? Vão ficar com minha mãe. Minha mãe e meu padrasto vão cuidar das minhas cachorrinhas. Mas fazer o quê? Não dá para levar o cachorro para Namar. Vão ter que ficar aqui mesmo. Os anjos protegem a terra. Isso. Broderagem. Malvoro, o que você acha da broderagem? O farofeiro, nem sei o que é isso, brother. O que? Broderagem é o quê? Tem a ver com brother, agora não sei. Esse termo aí é desconhecido. Tem como você fazer um post informando a sequência correta para ler o livro de Urântia? Então, brother, SBS, o que acontece, cara? Eu posso até fazer depois pode debater como ler o livro de Urântia num outro hangout aí, uma outra live. Porque é uma particularidade de cada um. Como eu estou agora fazendo essas leituras, né, esses vídeos diários que são um relato fiel do livro de Urântia, eu observo que o livro de Urântia, cara, ele é perfeito para quem é advogado, para quem é médico, para quem é astrônomo, para quem é professor, para quem é religioso, para quem não é nada, não tem profissão nenhuma, para quem é mãe, para quem é pai, para quem é qualquer coisa, para quem é criança, entendeu? Então ele tem uma porta de entrada por todos os lados. Aí você bota uma sequência, vai depender. Por exemplo, teve o nosso amigo Hudson, eu não sei se o Hudson tá aí, ele indicou Felipe Abaddon 1. Seja bem-vindo, Felipe. Prazer, a água potável vai acabar. Água que só conseguimos beber, achada limpa. Eu não creio, Felipe. Me perdoe, eu não creio. A não ser que você me diga que vai parar de chover no mundo. Aí eu vou passar a acreditar que a água potável vai acabar. Porque aqui, por exemplo, estava chovendo ainda há pouco. Eu coleto a água da chuva, eu posso coar, eu posso ferver e posso beber. Entendeu? Então, se você me falar que a água potável vai acabar, você tem que me provar que vai parar de chover no mundo. Impossível, a não ser que a água vá para o espaço, entendeu? O ciclo é constante, então não tem como. Mas aí voltando, eu tava falando o quê, filha? Antes de falar isso? Deixa eu voltar aqui. Dos vídeos, a sequência. Então, existem várias portas de entrada, como tá falando do amigo Hudson, lembrei agora. O Hudson, ele deu uma boa dica para um rapaz que está debatendo lá no canal, as perguntas lá e tal, e esse rapaz ele gosta muito de comprovações científicas. E aí até lancei agora um vídeo lá falando sobre a Groenlândia, que a Groenlândia, ela no passado, ela era um ambiente florestal, e depois o gelo sentou em cima dela e ali ficou. Mas ela foi floresta, né? uma vasta floresta antigamente na ilha de Groenlândia. E aí, você... tem pessoas que vão querer começar pela história de Jesus Cristo, tem pessoas que vão querer começar pela parte 2, que fala muito sobre genética, sobre astros, sobre planetas, sobre a construção do universo, sobre átomos. Então depende de cada um. Foi por esse motivo que eu criei esses vídeos diários, trechinhos, porque você vai lendo o livro de Urântia, cada trecho condiz a uma coisa. Então, a minha estratégia é a seguinte: eu crio vários textos, coloco o título diferente, porque cada vídeo daquele ali é uma porta de entrada diferente para o livro de Urântia, entendeu? Então, aqueles vídeos que eu estou colocando ali em pedacinhos e pedacinhos diários, eles são várias portas para que as pessoas, por exemplo, tem pessoas que gostam de tubarão, tem pessoas que amam tubarão. Então ela vai ver um vídeo sobre tubarão, ela vai entrar, vai ler o livro de Urântia, vai gostar do livro de Urântia, e vai ler o livro de Urântia porque ela conheceu um vídeo sobre tubarão.
Tem pessoas que gostam de, por exemplo, planetas, né? Sobre como se acontece a criação de um planeta. Ela vai olhar lá, o planeta Terra na evolução, houve-se os peixes e tal, o tema, a era dos peixes. Ela vai olhar lá, pô, legal, eu gosto de peixe. Vai olhar também os peixes e vai vendo. Eu gosto de barata, eu não gosto de barata gigante, poxa, eu quero ver que nojo é esse. Vai entrar e vai ver, entendeu? São várias portas que falam sobre o livro de Urântia, e aí ele vai atrair pessoas para determinado assunto que depois ela vai expandir de acordo com a vontade dela e como o ajustador dela vai guiar ela, entendeu? Vamos ver aqui. Subir mais um pouquinho aqui. Por que você não deixa assim? Pode ser também, né? Eu tô lendo só os textos agora. Vamos ver aqui então. Acabou ali, não vai ler mais não. Deixa eu tirar aqui também, só para poder não ficar tão... Acabou aí em cima? Acabou. A leitura acabou. Agora estão só respondendo aqui a galera aqui e vendo o que está acontecendo. Isso aqui não, aqui. Vamos lá. Água potável acabada, falando que não, tal. Felipe, é só filtrar água salgada. Alguns países da Europa já fazem isso. A Ana Mar explicando também uma outra posição. Se parar de chover no mundo, eu acredito que realmente vai acabar a água potável. Aquecimento global é desde a era primitiva. SBS, essa é a verdade. Aquecimento tem. Da mesma forma também tem resfriamento global. Entendeu? É tudo equilibrado. Não tem muito problema com isso. É equilíbrio. A Terra ela foi criada para ser equilibrada, como o nosso corpo é. Olha o que a Namá tá falando. Quero o vídeo de vocês lá em Panamá, falando sobre como é viver lá. Pode ser no outro canal, onde posta as lives. Namá, já criaram um canal exclusivo. Qual é o nome do seu canal, filha? Fala aí. Vivendo em Panamá. Vivendo não, Vivendo em Panamá, só isso? Acho que é. É sim, Vivendo em Panamá. Minha vida em Panamá. Minha vida em Panamá. Nem ela sabe o que ela fez. Porque eu tô assim. Mas eu já fiz um canal já tô terminando aos poucos. E vai ser assim mesmo, minha vida em Panamá. E eu vou fazer, sim, lives diárias do que eu vou fazer. Diária? Diária. Quero ver. Eu também. Ó, Namá, pode cobrar, tá? Pode cobrar. Tá gravado, ó, 1h41, está Isso, gravado. isso. Ela falou que vai fazer live diária no canal do Panamá. Sim. Vamos esperar. Não vai ser coisa grande, mas eu pretendo, sim, fazer lives diárias com algumas coisas interessantes. Já tô até vendo. Gente... Hoje nós vamos fazer um bolo panamenho, receitas da Veroca. Não vai ser dentro de casa, vai ser fora, vai ser onde eu vou, o que eu vou ver, o que eu vou conhecer, porque eu vou estar também junto, então pra mim vai ser tudo novidade. Vai ser tipo assim, a gente vai tirar a identidade, a gente vai falar com vocês, gente, nós estamos indo tirar a identidade, a gente vai descer do aeroporto, para conhecer também, né? Para poder criar esse vínculo de amizade com as pessoas e também para ajudar, né? Porque como o nosso amigo lá, que vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre o Panamá, é só procurar Família Trapo. Aí vocês vão entender o que é o Panamá. É uma família de brasileiros que já moram lá há quase 10 anos e eles têm um canal no YouTube para poder explicar. Foi por causa deles que a gente começou a conhecer o Panamá. E aí eu comecei a estudar o Panamá um pouquinho mais afinco e aí a gente aprendeu sobre isso com eles lá, entendeu? Então a gente vai fazer também um canal assim, mas aí de uma forma diferente, né? Expondo a nossa vida para nossos amigos, para saber que tá todo mundo bem, tá tudo dando certo, o dinheiro tá chegando, estamos vivendo, tem comida lá também, né? Porque o pessoal fala que e se não der certo, gente... Como que não vai dar certo num país onde eu vou ter desconto em tudo, por ser aposentado militar, né? Desconto em tudo, vasto, amplo mercado de emprego, as coisas são mais baratas, como que não vai dar certo? Compre em dólar ainda, né? Porque é o único país no mundo, além dos Estados Unidos, que você usa o dólar, é o Panamá, tem tudo para dar certo, né? Mas aí fica a cargo dela ver. Sim. Vamos ver aqui, vamos continuar. Você pode comentar sobre a Umbanda. Acontece que estudo a Umbanda e encontrei similaridades em alguns pontos do livro de Urântia. Alexandre, similaridades você vai encontrar em qualquer religião. Qualquer. Por quê? Porque a verdade ela foi destrinchada por toda a Terra. Ok? Então cada pessoa pegou um pedacinho da verdade e criou religião à parte. Agora, se eu posso falar para você sobre Umbanda? Posso. Eu já fui da Umbanda. Na minha época lá de moleque, eu tinha meus 19, 20 anos, eu fui da Umbanda.
Vou te dizer que foi uma experiência legal? Não foi. Não aprendi nada. Sendo sincero. Não me adicionou em nada. Então, é uma questão de escolha. Entendeu? É uma questão de escolha. Eu não vejo Umbanda como uma religião. Eu vejo Umbanda como um meio cultural, digamos assim. Não pode levar, tadinha. Eu não posso, não, mas porque... Não é nem porque eu não possa levar. É porque como a gente vai estar começando uma vida nova, eu vou primeiro me estabelecer. Depois pode ser que eu pense em levar, porque eu acho que não vou conseguir também ficar muito tempo longe, não. Sei lá, vamos ver, né? Sim, mas a água... O Felipe Abadon respondendo, mas a água natural vai acabar. E dessalinização não é um processo... É como eu falei, né? Primeiro me prove que vai parar de chover. Aí eu acredito que vai acabar de não ter água. Por que você não corta o cabelo? Tá muito grande. Meu? Só se for da Verônica, que tá grande pra caramba. Tá cortado já? Desceu, Leandro. Desceu mesmo, mas tá pequenininha, poxa. Eu comecei pela natureza de Deus. O Leandro já se sentia preparado para ler do início. Eu é ruim. Tá doido. Eu já prefiro no começo. Eu comecei por Jesus, Namar. Tá doido. Eu comecei por Jesus, depois fui pra parte 3. E até hoje, eu estou começando a ler. Eu li a primeira parte e a segunda parte. Depois que eu li a parte 1, a parte 4 e a parte 3. Aí eu fui pra parte 1 e 2, mesmo assim foi assim, uma coisa rápida. Rápida porque é um assunto pra lá, pra depois do outro, ou lá pra terceiro, quarto mundo moroncial. E olha lá. A meu vida Groenlândia, os que você aparece é sempre muito engraçado. A gente não tem muita... Acho que é minha cara que é feia mesmo, porque já faz graça, né? A poluição vai contaminar a água. Já existe chuva ácida em vários lugares do mundo, devido à emissão de gases. Felipe, pode acontecer, entendeu? Só que como eu falei com você, o nosso planeta ele foi programado para se autocurar. Entendeu? Então, é igual ao nosso corpo. Dizer que o nosso corpo vai se deteriorar? Vai. Pode acontecer chuva ácida? Pode, como acontece em alguns lugares? Sim, Cubatão tá aí para provar, entendeu? Só que não adianta. Uma hora o planeta vai se curar, entendeu? Uma hora vai se curar. E se for necessário ser, vai ser, nem que seja uma segunda era glacial. A gente pode evitar? Pode evitar. Eu sou a favor de uma energia limpa, eu sou a favor de acabar com os combustíveis fósseis, mas eu não acredito em aquecimento global, eu não acredito. Por que eu vou te explicar por que eu não acredito. Pelo simples fato de haver uma pauta esquerdista, uma pauta esquerdista ambientalista muito forte, e eles têm que patrocinar isso de alguma maneira. E criar mentiras é o principal argumento deles, é a principal arma deles. Eles criam mentiras para poder o quê? Pegar essas ONGs aí, ó, e continuar ganhando dinheiro. É por isso que eu não acredito em um monte de coisas que eles falam. Agora, eu sei que o melhor pra gente é ter um ambiente mais limpo? Sim, é. Mas não da forma que eles estão falando aí. Porque é muita mentirada que eles criam para poder continuar ganhando dinheiro de Jorge Soros e de outros patrocinadores aí que patrocinam o esquerdismo pelo mundo inteiro, entendeu? É por esse motivo. Quando Hitler morreu, o que aconteceu com ele? Farofeiro, eu falei sobre o Hitler no vídeo. Você pode ir no canal que eu te falei aqui embaixo, onde tem as lives. No vídeo sobre reencarnação, eu acho que eu falei sobre Hitler também. Aí você dá uma olhadinha lá que eu expliquei bem detalhadamente, ok? A Gal Costa está lendo o livro. Tá sim, já há um tempinho já que ela lê esse livro. E ela até divulga de vez em quando. Gente, eu falei isso? Oi? Eu falei isso? Minha vida pra Namar? Não. Acho que não, cara. É porque é tão travado. Porque minha vida pra Namar. Minha vida no Panamá. Vida pra Namar. Trocadilhozinho. Mas é vivendo, tá? É vivendo trocadilhozinho. em Panamá. Cleiton Buquerque. Por que o céu é azul? Porque, isso é pegadinha, porque a atmosfera reflete a água do mar? Não? É o que é? Por causa das algas. Por causa das algas que tem a coloração? Eu acho que eu vou nas algas. Se você souber a resposta, põe aí. Eu vou nas algas. Pra mim, não, por que o céu é azul? Não porque que o mar... Eu falei ao contrário. O mar, ele é azul porque reflete a cor da atmosfera. Mas por que a atmosfera é azul? Será que é por causa dos gases que
faz aquela coloração azulada? Ou será que são por causa do efeito dos raios solares passando pela atmosfera que dá aquele efeito azul bonito? Não sei, pode ser, não sei. Faz um tempão que eu não estudo, então não sei muito dessas coisas não, né? Família Trapo, pode ver, não, mas é legal. Não é aquecimento global, é que a vida útil do homem não acompanha séculos. A Terra gira em torno de ciclos, a vida do homem é um piscar de olhos de Deus. Isso é. Leandro, se estiver precisando de desenheiro gráfico, eu vou nem que for na mala. Brincadeira da parte, Deus acompanha vocês. Obrigado, meu querido. Mas, ó, precisa muito de gente pra caramba lá, cara. Principalmente formado. Tem vaga pra todo mundo que você possa imaginar lá. Pode ir que você está bem sim, cara. Pessoal, a live tá show, mas precisa dormir. Eu também tenho que dormir, gente. Eu vou dormir também porque amanhã eu tenho um vídeo brabo pra poder gravar. Energia livre é tema que fala do cientista de nome Nikola Tesla. Já ouviu falar disso? Claro! O primeiro céu, o resto é por causa da escuridão do universo, mas o sol. Bem, pessoal, deixa eu voltar aqui pra live. Também tenho que dormir. São meus olhos castanhos escuros que refletem o céu, por isso é azul. Lasqueira. Tamanho dos olhos do bicho, ó. Os olhos gigantes, rapaz. Pessoal, mais uma vez quero agradecer a vocês pela presença de todos. Muito obrigado mesmo. Agradeço aqui em nome, querido, da minha esposa também. A presença de vocês aqui é sempre muito, muito grata a gente. E... Você tá agradecendo no meu lugar, não posso falar não? Não, Contigo eu sou mulher, ditador. tem que ficar quieta. Muito obrigado em nome da minha esposa, tá? Ela não precisa falar não. Fala, meu amor. Não, eu também agradeço, galera. Obrigada. E na Má, eu também estou ansiosíssima, igual a você, querida. Vamos estar junto aí nessa ansiedade aí, porque tudo que eu vou fazer vai ser tudo muito novo. E por que ele não tem um livro próprio na Bíblia? Malvória, Enoque viveu mais de 300 anos ao lado de Deus. E por que ele não tem um livro próprio na Bíblia? SBS, eu não me lembro aqui, eu tenho praticamente certeza que não tenho tempo de vida que Enoque viveu no livro de Urântia. Tem na Bíblia, no livro de Urântia não tem. A Bíblia eu já não considero mais um manual confiável. Então eu não posso responder isso baseado nos fatos constantes na Bíblia. Mas que Enoque existiu, que ele foi levado para o céu, isso está no livro de Urântia. Agora, o tempo de vida que ele teve, não me recordo de estar no livro de Urântia. Creio que não tenha. Então, eu respondo baseado no livro de Urântia. Tem vaga para desempregado no Panamá? Se tiver, me chama. Não, para desempregado, mas aí, querido, se você... quem? É homem ou mulher? É Alexandre Galzirano. Alexandre, caso você esteja desempregado aqui, com certeza lá você vai se empregar, querido. Então... Se você, por exemplo, souber virar massa, irmão, lá o mercado imobiliário tá ótimo para trabalhar. Você chega lá que você tem que ir legalizado, tá? Porque a fiscalização lá a polícia funciona, né? Lá a lei é rigorosíssima. É rígida lá. O negócio lá não é bagunça igual o Brasil, esse país comunista, não. Lá é um país de direita, uma direita rigorosa. Polícia lá é polícia mesmo. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todos pela presença, tá? Vocês já sabem, nessa semana agora, a partir de segunda-feira, não teremos vídeos diários, mas domingo, no caso já amanhã, vou lançar o vídeo sobre o Lúcifer. Amanhã é domingo, já estamos no sábado. Se liga na hora aí, tia. Então, amanhã o segundo vídeo sobre a série de Lúcifer vai estar indo ao ar, ok? E depois só na próxima live de sexta-feira que vem. Ou se por um acaso aparecer alguma ideia de um vídeo no meio da semana aí, eu jogo rapidinho, gravo aqui rapidinho, jogo no ar rápido, sem muita edição. Beleza, pessoal? Muito obrigado a vocês aí, boa noite, bons sonhos e até a próxima live. Tchau, pessoal!